E aí galera, acabei de abrir aqui Viking, Wolves of Midgard. Ele foi lançado já tem um tempinho, né? Dia 24 de março de 2017, quase 3 anos aí. Desenvolvido pelo estúdio eslovaco Games Farm e publicado pela editora alemã Calypso Media. E é um action RPG midcore, estilo Diablo em alguns pontos, né? Uma ambientação viking, obviamente pelo nome dele. Tem alguns recursos bem diferentes pro gênero, tá? Em primeiro lugar, ele não possui classes, mas sim 5 arquétipos, por assim dizer, representados por deuses nórdicos, cada um com sua árvore de skills. E você pode pegar a skill de um e outro, depois eu mostro em detalhes. Tem pouquíssimas skills ativas também, basicamente são 5 skills ativas por árvore, né? E aí você meio que fica preso a elas, então não tem variação de skills ativas por personagem na prática, né? Não tem muita variação de build. Fora os itens, né, que vão dizer a build, a skill em si praticamente não diz. Ele é composto por fases não procedurais, com autosave checkpoint. Se você morre, volta para o último checkpoint, como alguns jogos mais lineares mesmo, né, não jogos desse gênero aqui. E ele recompensa muito a exploração com alguns sistemas dele. Eu vou mostrar em detalhes isso também, mas é muito legal, muito diferente do que fizeram. Também tem um sistema único de exposição em algumas fases, frio, calor, etc e tal. Aí se você fica muito tempo exposto, toma dano. Acaba que você tem que bolar uma forma de andar pela fase de forma dinâmica, às vezes fazer um pouquinho de backtrack também em função disso, mas é bem legal. E tem um sistema de rolagem, né, à la Dark Souls, para se esquivar de ataques. E nesse jogo é algo muito importante, especialmente no começo, dependendo da dificuldade que você joga também. Tá? Muita gente começa a jogar esse jogo aqui, nem mata o primeiro boss, fica griladão porque joga como se fosse um Diablo-like padrão, e aí reclama do jogo, tá? Mas ele é um pouquinho diferente, vocês vão ver em função disso. Ele é extremamente otimizado para o controle de joysticks, mas também dá para jogar ele no mouse e teclado sem problema nenhum, só é um pouquinho diferente, como eu falei, por essa questão da rolagem, né? E tudo mais. E ele conta com cooperação local e online para 2 jogadores. Tá? Esse co-op local dele não foi no lançamento, foi lançado um pouquinho depois de uma atualização, ainda em 2017, alguns meses depois. E faz mais ou menos já um ano que ele não recebe nenhum patch. Tá? Eu imagino que é um jogo que já morreu o desenvolvimento dele, né? Não deve receber mais conteúdos nem nada, e não sei se vai ter continuação. Imagino que é um jogo que não fez muito sucesso, né? A gente sabe que inovar nessa linha de action RPGs, Diablo-likes, é bem difícil. O pessoal é bem resistente a qualquer coisa que fuja da fórmula padrão do Diablo, né? Então, com certeza também o publisher não deve ter feito o melhor dos trabalhos em divulgar isso da forma correta para esse gênero, né? Para esse público. E aí, somando tudo isso, aconteceu com um jogo meio morto. Que eu peguei aí na última sale, que teve um descontinho bem legal, né? E aí arrisquei comprar ele. Gostei bastante, aí já tô aí com quase 40 horas de jogo. E talvez continue jogando mais. Vocês podem ver ali que dá pra começar o New Game Plus 2, né? Então eu zerei ele 2 vezes, ele no jogo normal e no New Game Plus 1. E aí eu poderia continuar jogando com esse meu personagem até level 61. Eu vou criar um novo personagem, fazer como eu costumo fazer, né, nesses jogos que eu já gastei muitas horas. Começo um novo personagem, mostro um pouquinho do early game, aponto algumas questões de funcionamento do jogo. Depois carrego o meu save, late game maximizado, por assim dizer, e aponto algumas coisas que não dava para apontar antes, né, alguns recursos que não estavam à mostra, e jogo um pouquinho também para vocês verem como é o late game dele. Acho que especialmente em jogos assim é muito importante, porque o início geralmente é muito paradão, né? É muito difícil ter um parâmetro realmente de como fica a jogabilidade, mas o meu save aqui com certeza vai dar uma... depois, né, de um tempinho aí eu mostro para vocês, para ter uma noção um pouquinho melhor de qual que é a liberdade que o jogo permite aí na funcionalidade dele, tá? Então eu vou criar aqui um novo personagem. Você vê que tem 4 slots só de personagem, tá? Como é um jogo que não tem sistema de classe, não tem aquela coisa, vou criar um de cada classe, não faz sentido, né? Apesar que são 5 classes iniciais, mas um personagem pode ter múltiplas classes, por assim dizer. Vocês vão ver como é que é, difícil explicar. Vamos lá, criar um novo personagem. Primeira coisa, escolhe o sexo, tá? Homem e mulher, ignorem o nome. O nome Warrior e Shield Maiden não diz nada. Shield Maiden não precisa usar escudo, tá? É só uma mulher. Opções de cabelo de Barbie aqui. Ela tem as coisinhas. Tatuagens. Aí a bandeira ali atrás. Tudo isso só visual, tá? Aqui é onde você escolhe o seu deus. Não é praticamente nada no jogo isso, tá? Só determina basicamente a sua arma inicial, né? E determina a primeira skill gasta. Só isso. Então não precisa ficar preso ao conceito aqui dos deuses, mas eu vou resumir para vocês. Tire um deus para armas de uma mão. Pode ser espada, machado, martelo, tá? Que pode usar escudo ou não. Não tem muito por que não usar o escudo no caso, né? Só para mobilidade, mas não, acho que não compensa.
Loki é um deus de dual wield, então você pode usar 2 armas de uma mão. Pode ser 2 espadas, 2 machados, 2 martelos, ou intercalando essas armas. Thor, arma de 2 mãos. Espada, martelo e machado. Skat, arco, tá? Arco e flecha. E Odin, staffs. Odin seria o meio mago do jogo, só que ele é um mago bate-bate. É um jogo que é bem diferente com relação à forma de encarar um mago, até porque no contexto dos vikings, então todo mundo era pancadão, né? Então eu vou começar com Odin para mostrar um pouquinho como é que é. Aí tem o Valhalla Mode, que seria o hardcore, tá? Morreu, acabou. Não vou fazer isso. Tá, nome, tanto faz. E vou começar uma nova partida. Depois eu testo um pouquinho o co-op local também, tá? Pra mostrar um pouquinho o que muda. Aqui são as dificuldades do jogo, tá? Algumas dicas sobre dificuldade. A dificuldade vai determinar bastante o desafio do jogo, claro, né? O dano que você toma principalmente. Não faz cair itens melhores, como em alguns outros jogos. Simplesmente faz você ganhar mais XP. Então, na prática, não precisa querer pegar a última dificuldade para ter um melhor loot nem nada, não vai compensar nesse sentido. Você vai morrer muito mais, tem um checkpoint, você vai voltar lá atrás e perder muito tempo de jogo. Não recomendo começar no Insane, a não ser que seja louco realmente. Sobre normal e hard, eu recomendaria o seguinte: se você quer ter uma experiência bem casual, né, de mesmo estando underlevel, conseguir passar as fases, vai no easy. Se você quiser sofrer um pouquinho quando você fica underlevel e for jogar solo, vá no normal. Se você for jogar em co-op, principalmente a campanha inteira ou boa parte dela, jogue no hard ou no insane. Por quê? Porque o jogo não vai mudar o dano dos inimigos ou a quantidade de inimigos de acordo com o número de jogadores. Então é aqui que você tem que fazer a escala do jogo, basicamente, né? Então se você for jogar de 2 players o normal, vai ser muito mais fácil do que jogando sozinho, em tese. Já que você vai ter muito mais potencial de dano. Então é a única coisinha que é bom pensar também na hora de escolher a dificuldade. O ideal é jogar normal, porque em tese a dificuldade que foi feita para ser jogado o jogo, né? Então é o balanceado dele. A minha experiência no normal foi sofrer um pouquinho no começo, no metade da campanha foi de boa, muito fácil. Lá pro final da campanha comecei a sofrer bastante, parecia quase um Dark Souls de tomar 3 hits e morrer. Então tinha que rolar toda hora, foi bem desafiador para mim. Que eu tava uns 5 níveis abaixo dos inimigos, não quis farmar e continuei mesmo assim, então foi essa a minha experiência. Se você não quiser isso, ou se prepare para farmar no meio da campanha, ou jogue no easy. E se for jogar em co-op, aí realmente eu acho melhor talvez pegar o hard, né? Ou normal se você quiser uma coisa mais casual realmente. Tá? Então fica só essa dica aí sobre a dificuldade, lembrando, só termina drop de XP. Não sei quanto também XP mais dá, né? Se vale a pena em relação a isso. Na prática eu não recomendaria. Para vocês terem ideia, quando eu terminei e zerei o jogo e fui jogar o New Game Plus, eu comecei a jogar o New Game Plus no normal. E tava muito difícil o começo, eu meio que comecei a campanha do New Game Plus antes do que devia. E aí, eu tava um level muito baixo, né? E aí eu sofria muito, tava morrendo toda hora. Aí eu comecei um novo New Game Plus no Easy, só pra tocar o jogo, foi muito fácil por boa parte. No final acabou ficando um pouquinho difícil. E aí no final mudei a build, quebrei o jogo, ficou muito fácil. Mas então depende muito da build que você vai usar também. Imagino que quem vai usar arco vai ser mais fácil naturalmente, por ter que esquivar menos de ataques e tal. Então depende muito da build que você vai querer usar. Se você quiser fazer uma build que não seja tão eficiente, em termos de DPS e tal, pode jogar uma dificuldade mais fácil para ficar mais equilibrado, né? Já se você quiser fazer a build mais roubada, aí dá para você jogar nas dificuldades mais elevadas, né? Ou se for meio masoquista mesmo. Então vou começar o normal. Tem esses videozinhos, vou ser bem sincero, eu caguei pra história do jogo, não li nada. Tem uma outra cutscenezinha desse estilo aqui com animação, a maioria é só uma página que aparece um texto, que eu achei difícil de acompanhar, porque você não consegue pular esses textos assim pra ler tudo, né? Eu tenho que esperar a narração, eu não tive muita paciência e pulei. Nas 2 vezes que eu zerei eu pulei, talvez na terceira que eu jogar eu leia, né? Mas a história de mitologia nórdica, então tem os mesmos elementos, né? Tem uma coisa que ele mostra aí com a invasão da Inglaterra, Rei Arthur, é um pouquinho disso tudo aí que o jogo mostra. Acho que pra quem é familiarizado com mitologia nórdica, com séries de Viking e tal, já vai estar bem em casa com relação a isso. Mas acho que não é com certeza o forte do jogo, né? Não vou dizer muita coisa porque eu não li. Vou começar jogando um pouquinho no teclado e mouse, tá? Ó, esse é o textinho que eu falei aí, que mostra no começo das fases. Como eu falei, você não consegue... Você consegue ou pular ele, né? Eu queria uma forma de apertar um botão que já aparecia o texto todo, eu lia rapidão.
e ir embora. Então vamos lá. Ó, botão esquerdo anda, botão direito rola por padrão, dá pra mudar isso, tá? Dá pra usar o botão direito pra atacar, e o botão esquerdo você só mover-se. E botão espaço rola, ou WSD rola também, tá? Você vai ver o seguinte, eu começo com uma skill que é skill 1. Como eu sou mago, né, é uma skill de fogo. Ó, não mostra tooltip aqui, tá? Depois eu te mostro o que ela faz certinho. E aí eu vou mostrar o seguinte, todas as skills do jogo têm um cooldown e gastam a barra de estamina do jogo, tá? Então você vê que ela gasta exatamente uma barra de estamina. A skill 2 vai gastar 2 barras, skill 3, 4, 3 barras. E a última skill, 5 barras. Isso aqui é um talismã. Talismã é um item com carga do jogo, tá? É descartável, realmente. Eu nem uso eles justamente porque são descartáveis. E aí a estamina você gasta tanto pra rolar, né? Rolar não dá frame de vulnerabilidade, pelo que eu sei. A não ser que seja uma frame muito curta. Você vê que ele tem um auxílio de mira, né? Até pra atacar. Outra coisa diferente do jogo é o seguinte. Você pode destruir o cenário. Muitas coisas você destrói. E não é algo aleatório, assim, à toa, por diversão, né? Isso pode dropar madeira, recursos que você usa muito no jogo para crafting. Tá? Então, o incentivo do jogo é você sair igual um vândalo destruindo tudo. Né? Dá pra ver algumas coisas que dá pra destruir. Ó, os ataques de Steph são bem legais. Meio Donatello, né? Poucos jogos deixam você jogar de staff assim, geralmente é quando é monge, né? Ó, então aqui eu tenho um gigante machucado. Você vê que ele dá pra você rolar tranquilamente entre os ataques dele, né? Como são bem lentos. Aí, ó, as madeiras, ferro, então são os recursos que eu vou utilizar posteriormente para crafting. Aí você vê aqui que vai ter um lugar aqui meio secreto, aqui, um path alternativo que vai ter uma chest. Tá? Sempre é bom explorar no jogo. Essa aqui é uma fase de introdução, né? Então ela não vai ter as regras como as outras. Mas você vê o seguinte, eu tenho duas missões. Iron Skulls, 1 de 3, e Tonte, 18 de 30. Quando eu cumprir essas missões eu ganho algum recurso, alguma coisa assim. Tá? Todas as fases têm isso. Então é um incentivo para você abrir a fase, fazer o máximo possível, né, de exploração. Ó, ele me deu um item de cura. Que tem carga, tem 3 cargas. Então aperto o Tab para usar ele. Eu tava com vida cheia já basicamente, né, então não curou nada. O personagem tem um regenzinho, tá, padrão, e pode ser aumentado esse regen com itens. Então as formas que você se cura é ou com regen de vida, ou usando a poçãozinha, né, que tem cargas limitadas, e aí você restaura as cargas usando essa parada aqui de altar, tá? A primeira vez que você usa um altar, ele cura o seu personagem e recupera suas cargas de poção. Depois ele até recupera, né, o altar, só que quando você usa de novo, ele não vai mais restaurar suas cargas de poção. Então qual que é a questão desse jogo? Você tem que meio que uma recuperação de vida limitada nas fases. Né? É bom sempre tentar guardar os altares para depois, para até quando você gastar todas as cargas da poção você poder pegar ele, né? Por aí vai. Só que aí você fica meio sujeito a alguns backtracks, né? De voltar lá atrás para usar um altar que você deixou para recuperar a carga de poção. Enfim, é um pouquinho diferente também nesse sentido. Ó, um double kill. Ó, o double kill dá experiência extra, blood é experiência e vida, tá? Dá uma vidinha extra e também dá o XP do jogo. Aqui eu vejo o XP, uma barra de XP, onde eu tenho 106 de 200, tá? Depois eu mostro em detalhes o inventário. Usei poção à toa, fui apertar Tab para abrir mapa, ó. Ganhei 105 de gold por matar 30 tomtes. Então esse é um dos objetivos secundários da fase. E se eu não explorasse a fase 100%, eu não conseguiria fazer, tá? Essa é uma NPC que na fase, na cidade, vai fazer alguma coisa pra mim. Ela vai vender alguns itens e tal. Não tem nada ainda. O Iron Skulls eu não vou pegar com certeza. São chests meio escondidas que dão Iron Skulls. E aí acaba que eu não vou explorar o suficiente para pegar as 3 skulls que precisa. Então, o cara sendo gankado aqui.
Esse é o ferreiro, né? Vai craftar a arma pra mim depois. Então, esse é um gigante que não está machucado, vai estar com vida cheia. Tá, já que eu vou pra cá, vou apertar aqui. Acho que já acabou a fase, né? Não vai ter mais ninguém, não. Acho que essa é a única fase que não tem chefe no final. Tá, ganhei uma runa de item. Toda fase você ganha uma recompensa de item também, além de ganhar recursos. Então ganhei 200 XP, 200 de vezes de ouro, 30 de madeira e 7 de ferro. Tem mais um recurso depois que é liberado, tá? Eu não lembro o nome. Vou pular. Você viu que ele fala The Shield Maiden, então aparentemente o texto é diferente quando você joga com homem e com mulher. Em algumas falas, né, pelo menos. Ó, dá pra dar Enter em vez de clicar em Continue. E o inventário. Aqui você vê os meus slots, né? Então tenho 2 slots de armas. O primário e o secundário, né? Então o que acontece? No jogo você pode carregar uma arma e trocar para outra. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse arco aqui. Eu vou equipar ele aqui. E aí, deixa eu ver qual que é o botão que vai ser. Não vou conseguir adivinhar. Ah, X. Então, ó. Eu tô aqui com essa arma. Aí aperto X, troca para essa arma. Né? Basicamente é isso. Eu vou upar. Vocês podem ver que tá com maisinho aqui, então eu tenho XP suficiente para passar de nível. Então eu vou vir aqui nesse altar. Tem altar tanto aqui na vila, quanto nas fases. Toda fase tem pelo menos um altar, tá? Então você tem que ir no altar para passar de nível. Ó, ele fala, sacrifique sangue no altar para passar de nível, ganhe pontos de dádiva para cada nível. Cada deus garante dádivas diferentes. Nunca vou lembrar esse nome, né? Passivas e ativas. Dê upgrade no altar para acessar mais dádivas mais poderosas. Sacrifica 200 de sangue para passar de nível. Ah, e olha só. É um jogo que também que até os stats são diferentes. Não tem aquela coisa de força, estamina, destreza, blá blá blá. Então o que é legal nele? Eu posso ter um personagem realmente que use bastão, solte magia e seja arqueiro. E ele vai dar dano bom com tudo que ele faz. Né? Então é um jogo que facilita realmente que você tenha um personagem que faça múltiplas coisas, né? Ele meio que incentiva até que você tenha 2 builds eternas entre elas, né? Algo que de início não compensa tanto no final das contas, porque você fica um pouquinho mais fraco, você não vai ter todas as skills maximizadas no level 30 que você conseguiria se upar só uma árvore, mas você vai ter mais maleabilidade, né? Realmente para cada situação tá usando uma coisa diferente. E vai ficar mais divertido também, né? Então eu vou começar upando dano, tá? Você vê que eu posso upar até 20% de dano, então 20 níveis eu posso gastar upando dano, né? Quando chegar nisso eu não vou conseguir mais investir em dano, eu vou ter que investir em algum outro dos stats, tá? Sempre são os mesmos stats que você upa com esses caps. E esse cap deles de 20 e 40%, que é o Armor, que tem mais cap, na verdade ele aumenta também gradativamente. Acho que ele aumenta uma vez quando você atinge level 30 e aumenta de novo quando atinge level 60, se eu não me engano. Tá? Pelo menos que eu vi, não sei depois se 90, 120, como é que continua aí. Pelo visto já ouvi falar que o jogo não tem nível máximo, tá? Então joga o quanto quiser e tal, achei legal isso. Então ganhei 2 pontos, vou apertar o inventário aqui, vou vir aqui em Gifts. Então você vê o seguinte, eu tô aqui na minha aba de Odin, eu tenho, esse aqui todo mundo tem essa primeira skill passiva, que na verdade ativa, é a fúria, tá, do personagem. Quando você enche essa barra aqui você gasta, depois vocês vão ver isso. Aqui é a skill ativa, que eu já começo com ela por ter escolhido o Deus Odin, né, com um nível nela, e aí eu teria que upar o restante das skills aqui para ir abrindo, né, sempre os maiores são as skills ativas, então você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5 skills ativas, né, para preencher aqui certinho. As skills têm nível mínimo, então ó, nível 3 eu pego essa, nível 5 eu pego essa, nível 8 eu pego essa, nível 12 eu pego essa. E aí você vê que elas têm múltiplos níveis, que precisa que eu upe o altar, né, vou ter que gastar recursos para upar o meu altar da cidade. E aí eu vou poder pegar, tipo, upei o altar pro nível 2, eu posso pegar as skills nível 2, só que tem requerimento de nível. Então você vê que é o seguinte, para eu pegar a última skill passiva da minha árvore e upar pro terceiro nível, eu tenho que estar nível 30. Por isso que eu falei que no nível 30 você consegue maximizar uma árvore.
né? Mas eu vou ser meio louco, eu vou pegar Scat que usa arco e vou gastar 2 pontos pra pegar essa primeira skill ativa. A primeira skill ativa do arco eu acho uma bosta, na verdade, tá? Eu acho que eu não vou nem pegar. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou... Não vou pegar do arco não, do arco é meio ruim. Como eu tenho pouco ponto, eu vou tentar ser mais inteligente no meu gasto. Eu vou gastar aqui, pra depois poder aprender isso aqui. E do Odin, eu já vou pegar aqui. Então no próximo nível eu vou pegar essa skill daqui e essa skill daqui, tá? Minha ideia é essa. Tomara que funcione legal. E já vou fazer a transição pro joystick, ó. Já peguei o joystick, já mudou aqui. Você vê que já muda toda a interface do jogo, né? Pro joystick, o inventário e tal. Então é bem legal. O que eu vou mostrar pra vocês? Você vê que a arma tem um tal de WDPS. Né? WDPS é o Weapon DPS que determina o dano das skills. Então toda skill usa tantos por cento do WDPS. Então alguma arma, de repente, pode dar mais dano batendo, mas menos dano de skill. Tá? Em termos de DPS mesmo. Né? Da mesma forma, cada tipo de arma tem um tipo de chance de crítico e um tipo de crítico de dano de crítico. Mais ou menos igual D&D, né? Que alguma arma tem um crítico mais fácil, mas o crítico é mais fraco, outra tem um crítico mais forte. Então mesma coisa aqui, cada arma vai ter seu multiplicador de crítico. Né? Antes de mudar aqui para o joystick, o que eu vou mostrar para vocês? Quem não gostar dos comandos do jogo no teclado e mouse, pode vir aqui e mudar todos os botões. Tá? E aí você vê que tem o Control Scheme 1, que botão esquerdo anda, botão direito bate. E o Control Scheme 2 é mais parecido com um Action RPG, um Diablo-like mesmo, né? Que o botão esquerdo ataca e bate ao mesmo tempo e teria que usar Shift para ficar parado atacando, né? Já com o Control Scheme 1, não, o botão direito já fica parado atacando automaticamente. E fica mais parecido um pouquinho com o joystick, né? O mapa é M mesmo, tá? Eu fiquei procurar aquela hora com Tab. Eu vou jogar no joystick analógico esquerdo, analógico direito rola para direção, você vê que você rola mais livremente, né? Tem mais controle sobre a rolagem. O A ataca normal. Aqui é uma stash, tá? Que eu tô abrindo sem querer. Que tem vários itens guardados aqui do meu personagens, né? Mas não vou conseguir usar por causa de nível. Aqui é um personagem que faz armaduras. Então aqui são os lugares que ele pode craftar, ó. Cada tipo de item tem armaduras leves, armaduras de pano, armaduras leves e armaduras pesadas. E escudos leves e pesados. O que eu vou mostrar pra vocês? A armadura de cloth, né, tecido, pano, sei lá, ela tem pouquíssimo armor, mas ela dá redução de cooldown de skills e dá resistência a exposure, que é frio, calor, coisas assim. Tá? Então ela absorve, em combate ela é ruim, mas se você fica com menos cooldown de skills para usar, né? Basicamente seria a vantagem de usar elas. O Helm leve, né, digamos assim, mesma coisa, né? Reduz cooldown de gifts. Aí as armaduras leves aqui propriamente ditas é um meio termo, então elas dão resistência também a fatores de exposição e reduzem um pouquinho o movement speed, mas não mexem no cooldown das skills, né? O capacete não faz nada, não fede nem cheira. E a armadura pesada, olha só, dá 0 de resistência à exposição, dá o maior armor, né, então toma menos dano em combate, reduz o seu movement speed e aumenta o cooldown das suas skills em contrapartida. Tá? E o capacete pesado aumenta um pouquinho o cooldown também. Algumas pessoas usam armadura leve e capacete pesado para contrapor um pouquinho, ganhar um pouco de armor sem aumentar tanto o cooldown. Tá? Escudo leve reduz um pouquinho a distância da rolagem, né? Então a rolagem fica pior, dá um pouquinho de bloco. O escudo pesado dá muito mais bloco, mas reduz mais ainda a distância de rolagem, então fica mais lento ainda. Eu não vou usar escudo, não vou pegar armadura nem nada. Eu acho que eu posso craftar uma armadura de cooldown, talvez. 10% de cooldown no início não vai fazer milagre nenhum também, né? É que você pode estacar esses números, né? Aí fica interessante. Aqui é o lugar que você crafta armas, você vê que tá certinho dividido pelo tipo de arma. Né? Eu tô usando staffs. Só que eu não tenho dinheiro, ó, falta 520. É 520 de ouro que usa, 17 de iron, 26 de madeira. Esse aero do verdinho, Jotun Jarn, sei lá como é que chama. Aí eu vou vir aqui na aba de Dismantle. Dismantle você quebra itens e ganha recursos deles. Tá? Eu quase não tenho item de início, então não vou conseguir quebrar nada. Basicamente não peguei loot ainda naquela fase. Tá? Lá em cima, seguindo reto aqui, seria um NPC, aquela mulherzinha que eu resgatei lá em cima. Ela crafta anéis, cintos, outros itens, tá, alternativos. Não vou ir lá. Falta mais um NPC lá perto daquela mulher lá em cima,
que seria um cara de runas, para colocar runas nos sockets dos itens, vai demorar um pouquinho para liberar ele. E bem depois libera um NPC para esse lado aqui, que vende itens variados, troca recursos, é bem útil mesmo. Tá? Talvez o mais útil de todos, você pode vender todos os itens para ele, é bem legal. De início, a primeira missão que eu vou fazer, eu preciso vir aqui para iniciar essa missão, tá? Então você vê, olha só, dá um objetivo, tá? Tem a localização, né? E tem 3 desafios, Iron Skulls, Jotun e Joku Totens. Então se eu pegar os 3 Iron Skulls eu ganho 20 de Iron, se eu matar X Jotuns ganho 190 de Gold, se eu destruir os Joku Totens ganho 125 de madeira. Então se você fizer todos os objetivos você dá uma farmadinha boa de recursos na fase, tá? É um dos motivos que eu falei que o jogo incentiva a exploração. Se eu for direto no objetivo, eu provavelmente não vou conseguir cumprir nenhum desses objetivos secundários e não vou ganhar esses recursos. Esses recursos podem fazer falta? Podem, tanto nas coisas necessárias, como o upgrade nas lojas, né? Quanto também para craftar itens, vai ficar mais difícil, né? Então vale muito a pena você fazer as fases explorando elas 100% e procurando esse objetivo. É bem legal porque é o seguinte, não é algo nada óbvio, né? Não tem indicador no minimapa, às vezes até no meio do cenário é difícil de você ver, você passa batido. Então é bem legal realmente o jogo que ele faz te procurar no mapa, prestar atenção no cenário, é bem legal. É uma experiência bem diferente. Vou pular. Então vamos lá. Aqui já é um altar para passar de nível. Eu tô bem longe ainda de passar de nível. Aí no joystick eu aperto o digital pra cima pra trocar de arma. Tá? Digital direito dá zoom. Eu vou começar o combate com arco. Agora tá mirando, ó. Aí ele fala que é da exposição. Exposição é um efeito hostil de ambiente. Frio, calor, veneno, etc. Quando a exposição atinge o valor máximo, você começa a tomar dano. Você pode ver ali embaixo o valor de exposição ali. Abaixo da barra de vida. E a exposição reduz em áreas seguras. Tá? Áreas seguras, no minimapa, é esses iconezinhos de círculos amarelos, tá? Que são as fogueiras aqui nessa fase, nesse caso. Lembrando que eu vou explorar 100% da fase, tá? Então vai demorar um pouquinho. O jogo vai ficar mais interessante quando eu pegar a segunda skill, tá? Lembrando que eu não tenho skill com arco ainda, né? Não peguei a primeira skill, vou pular ela de início. Como eu tenho pouca skill, não faço questão de pegar ela. Tenho que destruir esses totens. Tenho que destruir 10 deles pra ganhar alguma recompensa, né? Você vê que eu tomei o dano do bicho, né? Matei, mas tomei um daninho também. Ó o XP dele. Rolagem é uma forma muito eficiente de se andar. Minha barra de exposição já tá na metade. Vou quebrar essas casas também. Ai, usei lado errado. Deixa eu ir lá. Reduzir minha disposição lá. Já tá reduzindo daqui, ó. Aí aqui vocês vão ver o seguinte. Eu destruí isso aqui, apareceu uma alavanca, tá? Isso aqui é um puzzlezinho dessa fase. Nem toda fase tem essas coisas, mas algumas tem. Onde se eu fizer esse puzzlezinho, eu libero acesso a uma chest que vai ter um item, parte de um item lendário, sei lá qual a qualidade dele. Tá? Então é muito interessante pegar isso pra lá na frente eu conseguir montar um item fodástico, que por acaso é um arco, o item dessa fase. Mas assim, algo bem na frente meu, quando estiver zerando que você tem acesso ao item, se você tiver pego as partes dele em todas as fases. Depois você consegue voltar nas fases pra craftar esses itens, tá? Pra pegar as partes deles, uma vez por New Game Plus. Então você não consegue ter múltiplos desse item, não dá pra farmar eles, a não ser que você fique dando New Game Plus várias vezes, tá? Ou tendo múltiplos personagens, né? Ó, matei 3, triple kill, 18 de blood extra. Eu sei que o caminho é por ali por baixo, então eu vou vir aqui em cima dar uma explorada. Nossa, explodiu o bicho. Outra coisa que é interessante nesse jogo, é difícil de mostrar. Toda vez que você acerta a costa de um inimigo, ele toma um dano crítico, tá? Bem backstab mesmo.
Não sei se com flecha também tem esse efeito, mas eu acho que sim, né? Acho que é por isso que o bicho explodiu aquela hora. Lembrando que assim, não precisa querer alternar de arma, tá? Eu que tô fazendo graça aqui. Quando eu joguei a primeira vez eu não fiz isso, eu não investi em outra arma. Só fui investir em outra arma quando tava nível 30 já. Basicamente. Aí que eu comecei a investir em outra. Não achei legal a arma que eu tava usando, que era espada e escudo. Né, que eu tava usando armadura pesada, queria usar uma armadura leve, aí não ia valer a pena uma build de escudo, ao meu ver. Então eu gastei um monte de ponto à toa naquela árvore, não dá pra resgatar ponto gasto, tá? Mas não é algo tão ruim no jogo, porque como eu falei, você, como o nível, né, não tem sistema de nível limitado, eventualmente se você jogar o bastante, você consegue ter todas as árvores upadas. E aí é só trocar de armas, né, equipadas, que você troca de build basicamente, né? Outra questão muito interessante para informar para vocês, as passivas de cada uma dessas árvores só funcionam quando você está com a arma ativa. Então, por exemplo, as passivas de staff só funcionam quando eu estou com o staff na mão, usando mesmo. Se eu tiver com um arco equipado, atirando com arco, eles não estão me afetando. Então não é algo de build mesmo, assim, eu quero as passivas dessa árvore e usar a skill da outra. Não vai funcionar muito bem. Né? A não ser que você troque de arma só para usar skill, né, e volte para outra arma para ter as passivas dela. Aí até funciona. Mas também assim, também não é algo tão vantajoso. Por quê? Porque o cooldown é shareado. Então basicamente assim, skill 1 das duas armas que eu tô equipado. Se eu usar uma skill dela, troquei para outra arma, tá no cooldown da mesma forma, como se tivesse usado dessa mesma arma. Tá? Então é por slot o cooldown delas, fora que a estamina é compartilhada, né, que seria mana, entre aspas. Então você pode fazer o seguinte, usa skill 1 de uma arma que eu acho boa, usa skill 2 da outra arma que eu acho boa. Isso aí dá pra fazer. Agora, usar skill 1 de uma arma e usar skill 1 da outra arma não funciona, não tem como vai estar em cooldown. Cooldown é uma coisa que é engraçada, gente, porque assim, fazendo uma build certa, se você quiser, você consegue zerar o cooldown de todas as skills. E aí fica só a estamina realmente limitando o uso das skills. Tá, eu no meu outro personagem cheguei a fazer isso no meu save, uma hora. É bem divertido, mas não vou conseguir mostrar pra vocês porque o meu save atual que tá ali carregado não é o meu save mais recente. Meu save mais recente eu acabei que eu iniciei o Enigma mais 2. E aí eu não mostraria a cidade, upada e tal, e aí eu acabei voltando, né? Fiz backup do save, voltei um save anterior, que não tinha essa build roubada. Mas é muito legal zerar cooldown, fica muito divertido o jogo, você spama skill uma atrás da outra. Fica bem forte, assim, né? Mas acho que depois aí eu vou tentar upar a minha recuperação, né, de skill. Esse aqui é o boss, tá? Da fase. Spoilerzinho ele aparecendo aí. Ó, perdi vida pra caramba. Tem que ficar de olho na exposição aqui, ó. Tá quase enchendo a barra de exposição. Vou correr um pouquinho aqui. Depois eu volto aqui com qualquer coisa. Dá um checkpoint. Lembrando que se eu morrer eu volto no checkpoint, né? Você perde tudo que você fez depois do checkpoint, né? Todo o tempo que você jogou depois, você é jogado no lixo. Ele dá um load no jogo, basicamente, né? Como se fosse um jogo de save load, só que só dá autosave, né? Dá autosave toda vez que você passa pela bandeira. Passei de novo agora, não fez nada. Porque eu já peguei checkpoint. Pra eu salvar de novo manualmente, eu teria que ir em outro checkpoint, ou um que eu já fui, mesmo, né? Tanto faz. Ou um novo checkpoint, aí ele salvaria, tá? Eu vou ser meio malandro aqui. Como eu sei o caminho, né, eu falei, a fase não é procedural. Ai. Ó, vou morrer. Usar poção. Usar skill. Você vê que é fácil morrer realmente, né? Tô normal, não tô nem... Não é numa dificuldade mais alta. A dificuldade mais alta é um saco, é um porre. Tem gente que tenta zerar na dificuldade mais alta no hardcore. O cara morre, morre, morre e reclama. Mesmo rolando, você não consegue desviar totalmente, né? Você não tem frame de vulnerabilidade. Se tiver frame de vulnerabilidade, é uma frame muito pequena. Ia passar de nível. Será que tá longe? Não, tá na metade ainda. Vou abusar do arco um pouquinho. Ele tem um sistema de combo também, ó. 1 hit, 2 hits. E chega uma hora, quando atingir o número certo de hits, eu começo a ganhar um bônus de XP. Só que é algo que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? De início é muito difícil você usar esse sistema.
Então são duas formas de você conseguir XP extra. Ou fazendo multi-kills, geralmente já usou skill, né? Você consegue matar múltiplos inimigos. Ou reduz a vida deles, dá um hit pra finalizar todos eles. E esse sistema de combo que geralmente beneficia mais armas rápidas, né? Ai. Vou ter que usar outra poção. Aqui é um altar, tá? Que dá um bonuzinho, ó. Reduz cooldown das minhas skills. Nossa, rolei pra trás e tomei, olha isso. Rolar geralmente não é bom pra trás e pra frente, geralmente é bom pros lados, tá? Nossa, errei outra skill. Ah, ó, tem um negócio que não vou pegar aqui, vou usar a poção. Vou explorar aqui. Ó, mais uma alavanca pra usar. Torcer pra pegar todas, pra não deixar nenhuma pra trás. Nem que eu faça backtrack depois, tá? Mas eu preciso mostrar pra vocês. Dá pra matar com melee esses inimigos, tá? Só pra mostrar que não precisa usar arco, não. Geralmente quando eles vêm fazer rasante. Cara, é muito difícil matar múltiplos inimigos com essa skill. Tomara que ela tenha um alcance maior, uma área maior, nível maior, porque é muito difícil, muito reta. Eu tomei ainda, cara. Nossa senhora, errei todo mundo. Ó, tô tomando dano. Pelo frio. Tô sem carga de poção, vou correr aqui pra... Deu checkpoint, beleza. Tô salvo, né? Agora eu vou vir ali, pegar o altar aqui. Não vou andar ali, depois eu ando, tá? Depois eu vou voltar aqui tudo. Já fica aí a dica, né? Pra não fazer backtrack tanto assim, vou fazer menos backtrack no final das contas. Só pra pegar a parte do item lá fodão que eu falei. Mas chefe muito lazarento. Spawna a gente, é só pra encher o saco. Vê que ele é vulnerável a fogo, né? Então vou me dar bem contra o chefe jogando essa skill nele. E aí, como eu falei, não tem variação de build, sabe? A primeira skill do staff sempre vai ser de fogo. Não interessa que com a arma sua, não interessa nada. Né? Então geralmente vai ser uma skill de cada elemento, eu acho, aí a árvore do Odin, né? De staffs. Aí acaba que se contra certos inimigos, por exemplo, que vão ser invulneráveis contra fogo, eu não vou poder usar essa skill, né? Eu vou ter uma skill a menos à minha disposição. Vou correr aqui, aqui é um caminho sideways. Vai ter mais um checkpoint, uma fogueirinha aqui. Olha, saiu do bicho me acertando. Difícil matar sem tomar hit, né? Olha, dá crítico mesmo. Até no arco dá crítico de longe, legal. Ó o gigante. Essa pedra dele stuna. Nossa, mesmo rolando me stunou. Ó o target zoado. Bom, deu certo, né? Ó, deu crítico mesmo. Explodiu o bicho. Eu atirei nele sem targeting, né? Foi manual. Vê que essa barra de frio aumenta bem rápido, né? Quando você não tem os itens apropriados, enche o saco um pouquinho. É uma coisa pra equilibrar o jogo, né? Eu acho. Mas eu tô pertinho da fogueira ali, né? Ó, aqui é uma chest que vai ter Iron Skull dentro. Sempre essa chest, então tem que achar 3 dessas chests pra completar o desafio dos Iron Skulls. E toda fase tem.
Eu acho. Ó, tá quase enchendo a barra pra começar a tomar dano. Cheguei. Deixa eu dar uma olhadinha nos meus itens aqui rapidão. Vamos ver. Tá, não peguei nenhum staff melhor. Não peguei nenhum arco melhor. Peguei espadas. Ó, vou usar esse capacete pesado. Vou aumentar um pouquinho o cooldown da skill, não tô nem aí. Aqui é a minha poção. Você vê que você equipa a poção também. Então a poção pode dar tanto valor de cura diferente, ter cargas diferentes, cooldown diferente e dar stats extras. É bem legal. Aqui tem as armaduras. Eu tô com armaduras pesadas. Não vou usar, né? Tá chato esse negócio de exposição, então não vou usar elas. Combo Threshold é um stat que faz com que seja necessário menos hits no inimigo para dar o multiplicador de combo, tá? Mas 10% é muito pouquinho, então nem adianta. Esses itens aqui você só vende eles mesmo, tá? Não serve pra nada. Ah, não posso equipar ainda. Beleza, bora. Deve estar quase upando, ó. Então vou lá na frente, na hora que eu mexer nas alavancas eu vou voltar o caminho. Eu vou voltar todo esse caminho pra pegar o item secreto dessa fase, né? Uma corrida pra cá. Depois eu voltar aqui, né? Não tem problema. Pega checkpoint. Ó, aqui vai ter uma outra alavanca. Ó, já passei de nível, né? Só posso ir lá no altar. Imagina morrer com esse cara assim. Você vê assim, mesmo podendo passar de nível, como eu não vou no altar, eu não consigo equipar item nível 3, pegar skill, né? Enquanto eu não for no altar. Ah, aqui eu acho que vai ser o último. Aí, pronto. Agora voltar lá atrás. Caminho que eu não fui. Já meio que final da fase. Não vou pegar ainda esse shrine, vou deixar pra depois. Vou correr lá logo. Aproveitar já passo de nível lá. Isso é bom demais. É um backtrackzinho, né? Aí você vê a desvantagem de usar armadura pesada e escudo, né? Que eu tava tentando fazer. Acabava que atrasava muito essas paradas aí em função disso. Aí resolvi usar armadura leve, reduzir cooldown, etc e tal. Vocês vão ver que vai dar checkpoint, tá? Nos lugares. Ó, como dar slow aqui. Aí, ó, checkpoint. Então salvou aqui. Pra todos os efeitos, se eu morrer eu volto desse lugar. Com esse XP, com esses itens. Tentei rolar na rede, não rolou. E assim, é um action RPG diferente. Como eu falei, não espere um Diablo-like 100%, porque ele não é, né? Ele é um pouquinho diferente mesmo. Em alguns sentidos melhor, em alguns sentidos pior. É outra coisa, né? Lembra um pouquinho, mas é bem diferente. Tentei fazer uma build tanque, mas mesmo assim alguns ataques eu tinha que rolar, então achei meio confuso, fiquei meio frustrado. O Shrine já usei. Vou ir na fogueira aqui primeiro. Ah, não, tem uma fogueira lá em cima. Não, vou ir nessa. Ó, sempre um backtrackzinho, né? Nem toda fase tem essa parada de exposição, tá? Tem algumas fases que não tem.
O jogo, assim, espera que é um altar pra upar. Ah, eu não vou conseguir upar porque tem... Lembrando que eu tô com a barra de fúria cheia, né? Mas eu vou guardar pro boss. Pronto, nível 3, eu vou fazer a malandragem. Vou pegar essa skill. Ó, Frostbolt. Vai ser inútil contra o boss. E vou pegar essa skill. Que é a segunda skill, ó, o X. A flecha de veneno. E a outra é... isso aqui. Eu tinha um item que era level 3, isso aqui. Olha, aumenta o dano em 4%, basicamente, e dá outros statzinhos extras. É, agora o arco ficou bem legal de usar, né? Dá pra usar o staff também. Ó, 112 de dano, ele vara o inimigo. Bem legal. Vou pegar uma linha reta. Olha só, Great Bow Grip. Tá? É isso que eu vim pegar aqui. Então, basicamente, quando pegar as 3 partes do Great Bow, eu consigo craftar esse arco de Scat, que é um item artefato. Que é uma qualidade acima de lendário. É um item que é muito bom, ele tem uma habilidade bem única dele, que ele faz, só ele faz. Tá? Alguma coisa que modifica o ataque, alguma coisa assim. Eu nem sei porque eu não cheguei a usar o arco de Scat. Mas basicamente você tem vários artefatos. Tem um artefato que é uma arma de uma mão, tem artefato arma de 2 mãos, tem artefato arco, tem artefato staff, tem artefato escudo. Né? Acho que são os 5 artefatos do jogo, um para cada build basicamente, né? Do jogo. Então é bem legal isso aqui é algo que com certeza faz você explorar todas as fases, porque você precisa pegar as 3 partes de cada um dos artefatos para craftar eles lá pro final do jogo, quando estiver zerando. E aí basicamente a primeira parte do artefato você pega no começo, a segunda parte meados do jogo e a terceira parte no final da campanha. Tá? Todos os artefatos são assim. Caso você não pegue o artefato, tipo, pulei essa parte aqui, não peguei essa chest, eu consigo refazer essa fase, uma versão dela que é um formato chamado Raid, mas é a mesma fase basicamente, só não vai ter os mesmos objetivos. E posso achar essa parte, ela vai estar ali me esperando, basicamente, tá? O ideal é pegar, né, de cara na campanha, mas caso você deixe pra trás, dá pra correr atrás do prejuízo sem problema nenhum. Então por isso que eu não tinha explorado aqui, porque eu sabia que eu ia voltar aqui, ó, que é o Iron Skull. Vou completar o objetivo do Iron Skull, mais 20 de Iron. Então é muito legal isso, eu gostei muito disso no jogo, porque você tem que prestar atenção realmente, né? De onde você está indo, procurar objetos, né? É uma forma diferente de exploração que o jogo tem. Quase nenhum jogo... Caramba, as flechas somem aqui. Faltam mais 2 desses totem. Faltam 2 Jotans, sei lá. São gigantes, né? Eu acho. Ó, o double kill quase. Difícil, né? Dar um double kill acertando os 2 na flecha. Talvez no mouse eu conseguiria, né? Mas mesmo assim ele tem um auxílio de mira. Dificulta um pouquinho fazer isso, né? Esses tiros assim. Trick shots, basicamente, né? Ó, os caras subindo aqui. Mais um checkpoint. Não, não deu checkpoint. Agora deu. Pronto. Tô seguro. Tá salvo meus itens. Vou dar uma olhadinha no inventário. Ó, um staff um pouquinho melhor. Você vê que ele tem 3 slots de soquete, tem chance de crítico extra, dano de choque extra. Então todo hit que eu bater dá dano de choque. As skills não aplicam esse dano extra, tá? É um dano que só aplica no bate-bate mesmo. Então não dá pra fazer minha skill de gelo dar dano de choque. Mesmo skill bate de melee mesmo, não soma esses danos, tá? Esse stat aqui, Slay, que essa arma dá, tem 1% de chance de um ataque meu dar hit kill no inimigo. Tem alguns inimigos que são invulneráveis a isso, né? Naturalmente. Arco, nenhum melhor. Beleza. Deixa eu ver as armaduras.
Ó, dá menos armor, mais resistência exposure, reduz cooldown de gift. Acho que eu vou usar, né? Esse exposure tá atrapalhando um pouquinho. Vou usar esse também, reduz cooldown de gift. Tô com menos armor do que eu tava, né? Com mais papel ainda, basicamente. Não vou passar de nível de novo nessa fase. Com certeza, impossível. Agora vamos rolando de lá, daqui até lá, né? Sobrou um corvinho por aqui. Não... Deixa quieto, tá? Tá circulando aí, não dá pra acertar nem flecha. Tem que girar melee, né? Ó, como eu falei, o altar, depois que eu já usei uma vez, só recupera vida, né? Não recupera a carga de poção, o mesmo altar. Ó como o meu exposure tá andando bem mais devagar usando essa armadura, né? Armadura de cloth. Tentem pegar o sanguinho, que é o XP deles, tá? Tenta não deixar pra trás. Não sei se eu deixei algum totem pra trás. Tem uma chance, tá? Geralmente eu deixo o totem pra trás, é difícil de ver eles. Ó, o backstab. Com arco é muito mais fácil da backstab, tá? Do que com armas melis. Talvez jogando co-op seja mais fácil, né? E você vê que passar de nível aumenta a vida também, né? Mesmo sem você pegar a stat de vida, ele dá uma aumentadinha na vida. Ó, os stats estão embaixo, não consigo pegar. Ó. Ai! Pronto, completei. Falta um Joku Totem. Vou ter que vir aqui na fogueirinha rapidão. Tem algumas fases que o objetivo é quebrar essas casinhas mesmo, tá? Mas eu sempre quebro, porque dá uma madeirinha, dá alguma coisa sempre, e compensa. Sim, se você quiser jogar o jogo sem ficar quebrando as paradas, você consegue, só que vai chegar uma hora, vai faltar stat, né? Vai faltar recurso, quer dizer. Obviamente, fases pra frente dão muito mais recursos que as fases iniciais, né? Aqui o último. Eu vou conseguir completar os 3 objetivos. Madeira. É, mesma coisa você ignorar esses objetivos, né? Ah, vou seguir correndo aqui. Olha, triple kill. Coisa linda. Ficaram em linha reta, tomaram. Eu aguardei a fase inteira pra conseguir acertar uma dessa. Tá? Aqui é o lugar que vai ter o chefe. Sempre tem um altar antes pra você recuperar as cargas da poção, recuperar a vida. Sempre tem um checkpoint antes. Sempre tem um exposure, né? Negócio de exposure antes. E aqui é o lugar que você entra na arena. Entrou aqui, não tem mais saída, tá? Entrou aqui, é pra matar o boss. Morreu, volta pra aquele checkpoint antes do boss. Pode enfrentar ele de novo ou pode explorar a fase. Então, ele é um chefe que você tem que bater nessa base dele aqui. Ó, ele não toma dano de gelo mesmo. Então eu vou alternar pro arco pra usar a skill X, né? A segunda skill. Você vê que você toma dano de... toma exposure, né? Então você tem que ficar nesses círculos pra se esquentar. Posso usar o arco também, né? Ó, ele vai vir pra cá, tipo, mudando de fase. Ó, ele realmente é imune a gelo e vulnerável a fogo. Ali invoca uns minions.
Agora ele invoca 3 lobos. Vai vir aqui de novo. Vou aguardar a última fase dele e vou usar Fúria. Vou correr porque ele vai congelar quem tá perto. Vou usar Fúria, tá? Fúria é um buffzinho. De acordo com a arma dá stats diferentes. Ó, 10 segundos de Fúria, nem adiantou. Ficou bem legal essa minha build aqui sem querer. Funcionou muito bem com ele, né? Porque a única skill que eu não usaria nele, que é o X, eu tô usando do arco, né? Então pra mago fica aí a dica, como tem dano elemental. Sempre vai ter, de repente, uma skill do mago que você não vai poder usar contra um inimigo, né? Aí é bom você ter uma arma alternativa mesmo pra usar aquele slot da skill. Ficou legal. Ah, esse é o cara do barco. Um outro NPCzinho, meio inútil. Beleza. Tudo isso primeira fase do jogo, gente. Eu acho bem demorado até pra primeira fase, né? Bem longa. Não sei o tempo que deu e não tenho noção. Aí ele vai construir um barquinho bem básico. Aí aqui é o lugar que eu vou iniciar as fases. O que eu vou mostrar pra vocês? Primeiro aqui, que é o Old Enemy, é uma fase da campanha. O de baixo, que é o Hunt Wolves, é aquela fase que eu acabei de jogar exatamente igual, tá? Com os mesmos inimigos, talvez um pouquinho diferente, mas tem um objetivo diferente. O objetivo dela é caçar 50 lobos. Então eu não preciso matar o chefe nem nada. Eu posso jogar, matar os 50 lobos e voltar para a cidade. Tá? Mas também posso completar os 3 desafios dela para ganhar recursos. Posso matar todos os inimigos para farmar XP. Posso matar o boss de novo, né, pelo desafio ou para farmar item, qualquer coisa assim. Não sei se compensa. Enfim, muitas das fases que você completa da campanha vão parar aqui embaixo como Hunt tal coisa depois. Que são também as fases que geralmente tem as partes lendárias, né? Que se você deixou pra trás, você pode voltar. Eu não peguei aquela parte do arco. E agora? Vem aqui no Hunt Wolves, vai, faz tudo aquilo que eu fiz das alavancas e pega lá a parte do arco. Beleza? Antes de vir aqui, eu vou dar uma exploradinha aqui na fase, na cidade, tá? Não veio nenhum NPC novo, fora o cara do barco, que não serve pra nada praticamente. Não tenho nenhum staff melhor. Não tenho nenhum arco melhor. Ó, caiu uma espada lendária. Item lendário não é tão lendário assim, tá? Ele é um item raro, basicamente. Ele tem 3 stats extras. Só, é a única diferença pelo que eu sei. O item mágico, que é o azul, e o item verde, que não tá aqui, eles têm 2 stats. Eu não sei bem a diferença entre eles, não sei nem qual que é a ordem deles. Eu acho que o único é melhor do que o mágico, tá? Mas eu não tenho certeza no que muda de um pro outro. Realmente não sei, né? Eu vou continuar desse jeito com esses itens. Peguei nada útil para usar. Vou continuar com esses mesmos itens. Vou quebrar os itens que eu não estou usando, né, aqui em Dismantle. A dó quebrar um item lendário, mas não vou usar uma espada, né? Esse deve é pior. É o seguinte, eu tô com um arco equipado, então ele mostra certinho aqui o arco. Cuidado para você não quebrar o item. Ou ele dá um alerta, né? Mas é o mesmo alerta praticamente dos itens normais. Então só toma cuidado para não quebrar um item que você está usando. Quebrei tudo. Aí o que eu vou mostrar? Na tela dele aqui, vocês vão ver que tem um upgrade ali embaixo, ó. Então eu vou gastar 5.100 de ouro, 2.800 de iron, 1.100 de madeira. E eu tenho que ter esse tal de Plan of Bloomery. Tendo isso, eu consigo passar para Tier 2 de Weapons, que aí ele vai poder me deixar craftar armas melhores, tá? Então você pode dar upgrade em basicamente todos os NPCs, até o cara do barco, só que também é bem sazonal, é meio da campanha, tá? O upgrade dele. Mas no mais, e esses aqui também, como ele tem esses itens que ele pede, né, o Blacksmith, você não consegue upar livremente, sempre vai depender de algum ponto da campanha para você destrancar isso aqui, tá? Eu vou dar uma olhadinha nos meus itens aqui, vamos ver, meu staff
tem quanto de DPS? Tem 118, a mesma coisa do que tá ali. O arco tem 81, acho que eu vou craftar um arco melhor. Esse meu arco tá muito ruim. Ó, tem um arco de 89 aqui, vou craftar ele, consigo, tenho tudo que ele precisa. A qualidade do arco é aleatória, tá? Então tem uma pequena variação entre um craft e outro, um incentivo para que você crafte o mesmo item várias vezes, para tentar fazer ele vir lendário, para tentar ter algum stat que você precise, né? Alguma coisa assim, algo meio late game também, né? Acho que early game não é tão necessário. Os sockets eu não vou usar mesmo, né? Mas 3 sockets é muito bom. Nem liberei o cara que se tranca runa ainda. Acho que eu vou jogar mais uma fase. As armaduras eu vou manter. Acho que vou tentar craftar um capacetezinho desse aqui. Ó, estamina regen, legal. Lightning resist, acho meio inútil. Vamos ver a armadura. A armadura também tá tosca. Vamos craftar uma armadura dessas aqui. O armor sempre vai ser uma porcaria. Stats bem ruins. Ice resist, rage gain. Não ligo muito não. Rage eu costumo sempre guardar pro chefe e acaba que eu não uso. Tá, então pode ser um erro meu, mas não acho tão aproveitável assim. É bom pra caramba rage, mas eu uso mal. Não posso passar de nível para a próxima fase. Vou jogar mais uma fasezinha aqui. Depois eu carrego o meu save, testo o copy um pouquinho, né? E carrego o meu save fodão. The Svanung believed that. Então eu tenho que destruir, pegar 3 Iron Skulls, que é chests, matar 15 Round Masters e destruir 10 Flags, como essas aqui que eu destruí. É basicamente a bandeira de um outro clã viking inimigo do meu. É um dos mais que quase nunca cumpre esses aí. Essas bandeiras sempre estão bem enfiadas, sei lá onde. Olha as flechas caindo no meio do nada aqui. Quando que eu pego a próxima skill ativa? Será que é nível 5? Se eu vou conseguir mostrar. Você vê que acerta múltiplos inimigos, né? Ó, uma chest aqui perdida. Pensando bem, acho que eu vou tentar rushar um pouquinho essa fase, tá? Não acho certo fazer isso. Ó, aqui é o caminho. Ó, não dá pra entrar. Ache um outro caminho. Muitas fases vão fazer isso. Eu recomendo que se vá sempre pelas bordas, né? Olha, não morreram com uma skill minha. Não consigo pegar o XP deles. Deixa eu ver. Dá pra subir aqui na rampa? Dá. Uma fasezinha meio chatinha, né? No começo você é bem fraco mesmo. Né? Não tem os itens com stat bons. Usar uma skill e não matar os inimigos é triste, viu? Geralmente skill lá na frente, quando a skill tá upada nível 3, com certeza você usa e mata os inimigos fraquinhos assim. Skill acaba dando muito mais dano que um ataque normal quando a skill tá no nível 3. Mas skill nível múltiplo, né? Nesse personagem eu não vou conseguir mostrar. Talvez eu mostre no meu outro, né? Nesse aqui não... Acaba que eu tô fazendo a fase inteira. Ah, tá bom. Já me programei pra nunca rushar as fases. Então pra mim é meio difícil de não fazer a fase inteira. Eu sei que essa fase não tem item lendário, eu acho, mas... Item lendário não, artefato. É um save que eu nem vou jogar depois, né? Porque eu tô quebrando a cabeça.
Ó, você vê como dá pra desviar as flechas dele de boa, né? Se eu tivesse de milha, ó, deu multiplicador de 1,5 de XP, ó. Finalmente cheguei em 18 hits. E você vê que sobe hit batendo disso aqui, né? Nessas paradas também. Não sobe hit com skill, tá? Só com ataque normal mesmo. Ah, vou dar uma rushada aqui. Ó, quando o cara tá bloqueando, tem que usar skill pra varar o bloco dele, tá? Você jogando de escudo não é assim que funciona. Achei meio injusto isso do jogo. Ó, matando o arqueiro. Dá pra quebrar também a base dele, tá? Ele morre no melee, então você faria assim. Cara, essas Valkyrias são... Valkyria não, Shield Maiden. São muito fodas. Elas dão dano legal, tancam bem e bloqueiam. São bem difíceis, dão um trabalhinho legal. É uma bandeira aqui. Eu não vou. O detalhe é o seguinte, como eu sei que eu não vou... Aí, ó, destruir a base dele, ele morreu. Como eu sei que eu não vou pegar as 10 bandeiras, eu nem preciso quebrar a cabeça destruindo bandeira, né? A verdade é essa. Eu não tô explorando 100%, com certeza eu vou ter deixado pra trás. Olha que bonito, gente. Matei os caras antes deles me acertarem, né? Eu ia ter dado a volta e ia ter explorado essa parte aqui, ó. Nossa, eu tomei hit atrás da cerca. Lá vem. A cavala. Ai! Ela bate muito bem. Oh, no ar, hein? Foi cinematográfica essa. Backstab lindo. Tô quase upando. Aí tem um altar bem aqui. Talvez se tivesse matado todo mundo, teria upado, né? Caramba, que alcance é esse, gente? Vamos melee. Nossa, tomei. Ó, você vê que dá pra desviar. Dá pra desviar mesmo o melee. É um pouquinho mais difícil que desviar de longe no arco, mas dá. Sei disso porque eu desviei muito. Como eu joguei melee, né? 30, 40 horas de melee. Ai, caramba. Muito legal essa animação. Aí, ó. Vou dar uma voltadinha aqui, passar de nível. Compensa. Tá, a próxima skill ativa nível 5 mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir pegar nível 5, mas eu vou me programar pra isso. Vou ignorar... Olha que legal, reduz cooldown de todas as skills. Aumenta o dano. Blunt, que é o dano de pancada, né, do staff. Aumenta a armadura usando a armadura Cloth. Ó, bônus de attack speed com staff, bem legal também. Tem umas passivas muito boas, né? Com certeza seria bom pegar. Mas eu vou continuar com essa minha build louca. Dual, né? Resistência a gelo, ECA. Bônus de resistência a exposure, mais ou menos. Dano crítico. Aumenta o dano piercing, que é o dano da flecha normal. Sempre vai ter uns stats meio parecidos, né? E você vê que essa é uma fase que não tem exposure, né?
Infelizmente nível 5 eu não devo pegar. Acho que talvez jogar outra fase. Mas acho que eu não vou jogar não. Eu vou jogar outro modo que tem lá. Em vez de jogar outra fase. Ah, e double kill. Olha o sapinho. O target automático do arco, né? Ai, caramba. Toda hora eu faço isso. Tô apertando muito rápido a skill antes de o personagem virar e ele solta pro lado errado. Antes dele pegar o target do inimigo. É que eu não joguei muito alternando de arma, não joguei com staff, então não tô acostumado também com as skills dele, né? As skills de outras armas é tudo meio em área, assim, circular, então tanto faz se você tá de frente de costa pro inimigo. Por isso que eu tô dando essas cagadas aqui. Olha. Fazer a poção, tem um altar ali. Ó, crítico. Voltar, porque aqui não é caminho. Lembrando, explorem, gente. Não façam isso que eu tô fazendo, tá? Não pulem. A não ser que você queira zerar muito rápido, né? Pegar nível alto, chegando uma parte na frente, para jogar junto com alguém, não compensa. Ah, a flecha normal não vai, a flecha de skill vai. Legal. Tem uma chachizinha ali, vou pegar. Tá longe de upar. Ai, ai, ai. Ah, tá esses arqueiros chato. Ó, tancando igual um besta. Brinquei de jogar Diablo agora, né? Vou dar um face tank no inimigo aqui. Não recomendo. A não ser que você tenha uma build com muito armor, muito bloqueio e life steal, né? Não compensa fazer face tank, não. Ó, se você cancela a skill antes de soltar, não gasta cooldown. Ui. Deu certo. Mais uma carga. Eu não vou pegar ainda ali. Deveria ter pego. Não quebra a porta. Uma quedinha dessa o cara morre, né? Mas tudo bem. Eu acho uma jogabilidade muito legal. Muito melhor do que Diablo Clones em geral. Nessa questão de rolar, deixa muito dinâmico, né? E estamina aqui não é tão retardada igual no Dark Souls, né? Você dá 2 ataques e cansa. É só pra skill ou backstab. Deu certo.
crítico garantido. Ó, o martelo dele na física. Agora foi massa. What a waste of my time. Nothing short of greater magic is smashing this gate. What a waste of my time. Nothing short of greater magic is smashing this gate. Ela falou isso do portão, tá? Sem querer eu acertei o portão. O cara parece do Skyrim esse. Ó, deu crítico. É tão engraçado acertar um cara com escudo nas costas. Eu fico assim, será que era pra dar bloco, né? Eu acertei as costas dele. Morre, galera. Aí você vê que arqueiro é muito bom, né? Com certeza pra jogar uma dificuldade mais alta, arqueiro é o mais fácil, né? I will teach you the folly of your ways. Você mata a maioria dos inimigos antes deles poderem dar dano em você. Isso é muita vantagem. Talvez o dano do arco seja um pouquinho menor até do que as outras armas, eu acho, mas... uma build boa com item bom. Ah lá, crítico, viu? Rolei pras costas e bati. É um timing muito específico, né, pra conseguir, mas dá. Aí você vê que tinha um caminho bem pra ir ali em cima pra pegar alguma coisa, talvez chest, não vou fazer. Preguiça. XP, nem na metade ainda. Mas fala sério, é o mago mais louco que eu já vi num jogo, né? Um Battle Mage, basicamente, né? E assim, fora essa questão de decidir a armadura, se é pesada, leve, etc e tal, fora decidir as armas que você vai usar, as duas armas, né? Eventualmente que você vai usar, de começo não necessariamente, mas pro final do jogo com certeza. Especialmente no New Game Plus. Fora isso, você ainda pode escolher todos os outros itenzinhos ali, anel e tal. Eles dão uns bônus bem específicos, né? Pode ser uma build de redução de cooldown, pode ser uma build de stamina, pode ser uma build de dano de skill, pode ser uma build de dano bate-bate, pode ser uma build com life steal, né? Então, vários stats que você pode priorizar. E aí dá um resultado de build realmente, né? Apesar de parecer que o jogo não tem build, ele tem build através desse sisteminha de itens dele mesmo, né? Porque de skill não tem muita build não, né? Mas funciona bem, viu, gente? Dá umas coisas bem legais. Muda bastante a jogabilidade do jogo em função disso. O que foi isso? Nossa senhora, hein? Esse efeito de slow motion no crítico dá pra desativar, tá? Pra quem não gostar. Sempre toma uma mordidinha nessa porcaria desse bicho. Tá, aqui teria um caminho off secundário que tem chest do Iron Skull. E tem um arqueirinho tosco aqui. Acho que tinha mais arqueiros aqui, eu matei eles lá de baixo, na verdade, né? A bandeira, que não adianta eu destruir porque eu não destruí todas. Vou pegar no final da fase. Ai. Bloqueia, 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 bloqueia. Tá, como eu tenho pouca skill, e aí? Aí você usa as skills e fica sem conseguir bater nela depois. Imagino que no co-op seja legal, né? Cada um fica de um lado dela. Vamos dar uma olhadinha nos itens. Nenhum staff melhor. Nenhum arco melhor.
Vou ver esses aqui. Gift cooldown menos 5. Tá bom esse. O resto é ruim. Ah não, não tenho nenhum. É, tudo tosquinho. É, nada interessante. Vamos lá. Vambora. Ó, não completei nenhum dos missões secundárias da fase, né? Como eu pulei uns 2, 3 trechos da fase. Tem algumas missões que você escolhe diálogo. Ele tem resistência física, então danos não físicos são melhores. Acho que eu dei um crítico nas costas dele com arco. Aí, olha só, aqui ele me dá duas opções. Ou eu ganho 5.000 de ouro instantâneo, ou eu ganho 1.000 de ouro para cada raid que eu fizer depois. Então, se você pretende jogar múltiplas raids depois, é melhor pegar esse aqui. Se você fala, cara, deixa eu pegar 5.000 logo aqui, enquanto 5.000 é muito, que depois 5.000 não é nada, né? Você pega isso aqui de uma vez. Então o jogo te dá essa escolha. Vale pelo zeramento, né? Então depois você zera, você perde esse bônus aí de não ficar acumulando nem nada. Então é só até zerar o jogo e começar o New Game Plus, né? Isso é resetado. Tem algumas escolhezinhas do jogo, poucas coisas realmente você escolhe, assim como um RPG. Essa parte do backstab dele eu achei bem de RPG mesmo, né? Me lembra muito Neverwinter Nights quando eu fazia build de backstab. Poucos action RPGs têm isso nativos, né? Geralmente vai ser a habilidade de uma classe, alguma coisa assim, olhe lá. Como é um jogo que é difícil você bater nas costas do inimigo, que ele sempre vai estar de frente pra você praticamente, né? Mas eles conseguiram fazer funcionar relativamente bem, como eu falei, no co-op deve ser muito mais fácil, né? Vai lá, lura o cara, pula na frente dele, fica de longe atirando flecha e atira na costa dele. Vira ele de costa pra mim, né? Aí o arqueiro sempre vai conseguir atirar nas costas. Gostei não. 60% do XP pra upar. Vamos lá, vende os itens. Dá pra comprar item de volta, tá? Por exemplo, eu vendi um staff, aquele aqui, ó. Né? Quanto que é esse meu staff? 118. Ó, surgiu itens novos aqui. Acho que pelo nível meu, talvez. Aí, ó, 166 de dano. Nossa, 191 ficou. Muito bom. Arcos, 91. Deixa eu ver outro arco aqui. 125. Não consigo. Falta ferro. 47, também não consigo. Faltou. Eu vou tentar vender armaduras. Vamos ver se vai dar. Talvez dê, vamos ver. Nada, tá longe ainda. 27 de iron, nossa. Tá, eu vou lá vender tralhas naquela mulher lá em cima. Vamos lá. Eu já mostro um outro modo aqui, que é essa paradinha aqui. Não dá ainda? Ih, não dá. Que falta mais alguma fase para liberar os trials. O que essa pedra aqui você usa para fazer uns desafios que dão skill points pro seu personagem e recursos também. Ah tá, aí ó, liberou. Beleza. Tá, vou vender
Ó, vou vender todas essas paradas aqui. Então tem muita coisa pra vender aqui. Lembrando, muito cuidado pra não vender o que tá equipado, né? Ó, agora eu tô com 58 de Iron, talvez até conseguiria um arco melhor. Deixa eu tentar, aí eu vim aqui no Trial. Se não der, vai com esse arco mesmo. Se não der pra craftar o melhor, nem vou craftar nada não. Deu? Perfeito. Beleza. Eu tô no meu ápice de DPS aqui do momento, né? Vou vir num trial, tenho pouquíssimas chances. Então olha só, são 5 trials, um de cada deus. É irrelevante o deus que é, tá? Mas basicamente cada trial tem um nível requerido para você entrar nele. Tem um nível de recompensa, tá? É o nível 6 o item que eu ganho desse trial. Então, geralmente, para você fazer um trial, você tem que estar nesse nível do item da recompensa, tá? É o que eu recomendo, porque vai enfrentar inimigos de nível maior do que eu, vai ser bem difícil. Se eu passar da primeira wave, eu ganho 70 de madeira, segunda wave, gold 1300, terceira wave, iron 40, quarta wave, uma runa aleatória, e quinta wave, que é o meu objetivo, eu ganho um item aleatório e um skill point. E eu posso repetir esse trial 5 vezes para ganhar 5 skill points por zerada do jogo. Então, você pensa que eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 skill points presos aqui a cada zeramento do jogo. Né? Muito importante você tentar pegar esses skill points se você quiser fazer uma build extra, né? Ter 2 builds como eu tô tendo aqui, com certeza vai fazer falta skill points, tá? Ou até para agilizar, o seu jogo tem skill points sobrando, não tem problema nenhum, né? Não faz mal. Então vamos lá. Cada uma dessas fases ela é uma arena diferente. Essa aqui é uma arena que tem frio, então tem um lugar que tem uma fogueirinha para esquentar. Bem aqui no meio. As casas eu posso ignorar, tá? Não dropa XP de inimigo nesse modo, não sei por que cargas d'água. Não dá pra farmar XP neles. Aí é o seguinte, ali embaixo, em cima do minimapa, você vê que são 16 inimigos da primeira onda. Qual que é a dica que eu dou pra fazer esse modo? Pra questão de poções, vocês vão ver que tem um lugar de recuperar poção aqui. A cada wave, ele reseta. E aí recupera suas poções. Então, certo... Igual aqui, por exemplo, ó, faltam 2 inimigos, certo? Eu poderia usar poção, tô tranquilo também, né? Usar uma poção aqui, mas o que eu vou fazer? Antes de passar da wave, eu vou usar ele. Porque ele vai ser recuperado 100%, inclusive recuperando minhas poções, quando eu matar esse bicho. Então é uma forma de você garantir que eu vou ter, por exemplo, eu tô com 3 poções. Então eu tenho 3 poções... E na minha próxima wave, se precisar, eu ainda posso ir lá nele, ativar aquele item, recuperar minha vida e ganhar mais 3 cargas de poção. Basicamente é pra isso que serve. Ó, o inimigo é nível 8, cara. O meu dano nele é um lixo. Então certo seria fazer aqui nível 6, pelo menos. Porque esses bichos aqui estão tomando pouquíssimo dano. Mesmo eu conseguindo matar eles, vai demorar pra matar, né? Nossa, olha o sangue saindo da perna do cara, velho. O que foi isso? Kill Bill? Então, meu único trabalho realmente vai ser esses bichões. Você vê que os bichos nível 5 tomam um dano normal, né? Ó, a única forma de ganhar XP é fazendo multi-kill, né? Ó, 68 de dano, 40... Ele é resistente a veneno, então usar minha skill de flash não é um bom negócio. É melhor usar skill de gelo. Você vê que dá pra brincar de Dark Souls, basicamente, matando esses gigantes, né? Tô na segunda onda ainda, gente. Meu Deus. Vou vir aqui na fogueirinha um pouquinho. Deu um face tank, deu uma preguiça agora. Ai! Nossa senhora, tomei stun. Jesus. Meu Deus, já era. Já era. Caramba. Arregaçaram agora, hein? Mas eu tô level baixo, né? Não tem jeito. Eu tô fazendo milagre aqui, né? Mas não...
sei nem se compensa o trabalho de matar essa galera. Vou matar muitos gigantes. Cada gigante matado é uma emoção. Pra ganhar um skill point, não vai compensar o trabalho, não. Acho que eu vou largar a mão. Vou desistir. Não é pra dizer que não tem como, é porque não vale a pena, eu acho, né? Acho que se eu tivesse nível 6, pelo menos, eu já mataria eles bem mais rápido. Quando você completa ou falha, já dá pra você repetir, tá? Com um botão, bem legal isso também, caso você queira fazer múltiplas vezes pra ganhar os skill points. Mas realmente eu acho que eu tô level muito baixo, talvez o nível 6 já ficaria mais de boa pra matar esses gigantes, né? Assim, sem reduzir tanto o meu dano, né? Já mataria dobro da velocidade, triplo até, dependendo, se tiver armas melhores. Acho que tá bom de mostrar esse save aqui, né? Seria legal mostrar o nível 5 pra mostrar, quer ver, ia liberar... Deixa eu ver as skills que libera. Ataque de carga, usando o staff girando e empurra os inimigos. Então daninho bom. Você vê que a porcentagem do dano sempre sobe. Esse aqui é 90, 130, 170. Aí segunda skill, 125, 200, 275. A terceira, como ela usa mais estamina e geralmente tem cooldown maior, ó, 150, 250, 350. A penúltima, 200, 300, 400%. E a última... Ah, tá, que ela tem múltiplos alvos, né? E acerta várias vezes, acerta 7 vezes. Então ela dá muito dano, né? E arco, vamos ver as porcentagens. Ó, 100, 140, 180, é uma skill melee, tá? Por isso que eu não ligo pra ela. 125, 200, 275. 150, 250, 350. 100%, 4 ondas, então é 200, 300, 400, né? São múltiplas ondas. E 250, 350, 450. E dá stun. Skill com stun é muito legal, porque você dá stun no inimigo, você vai para as costas dele e acerta nas costas dele, né? Então sempre é legal ter uma skill com stun. Bom, acho que tá bom esse personagem aqui. Vou testar um pouquinho o co-op, antes de ir pro meu save final, só para mostrar para vocês o co-op local. Tá? Sobre o co-op online, você vem aqui em multiplayer, olha só, tem co-op online e couch co-op, que é o co-op local. No online, você vai clicar aqui e vai fazer esse lagzinho, não sei por que cargas d'água. No que ele tá conectando, né, exatamente, que servidor que é. Aqui eu posso escolher LAN, que não está disponível no momento, só fica online. Acho que pela versão do Steam talvez seja assim, né? Talvez alguma outra versão do jogo tenha LAN. Ou tenha como ativar nas configurações, sei lá. Aqui eu tenho a opção de hostear e aqui eu tenho a opção de encontrar um jogo. Gente, você nunca vai encontrar um jogo online aleatório, tá? Sua chance é nula. Se o Warhammer Chaosbane tinha pouco player, esse aqui tem menos player ainda. É um jogo mais velho, muito mais velho, quase 3 anos. E mais oculto ainda, né? De uma publisher... que não tem nada a ver com jogo de ação no geral, né? A Calypso. O maior jogo dela acho que é Trópico, talvez, né? Não sei. Tô por fora também. Então eu vou vir aqui em multiplayer, couch co-op. Aí aqui eu entro com o segundo jogador. Não dá pra um jogador jogar no teclado e mouse e o outro no controle. Você precisa de 2 controles pra jogar co-op local. Tá? Não adianta reclamar. O jogo não é tão bom nessa parte de co-op local quanto o Warhammer Chaosbane. Eu acho que o Warhammer Chaosbane foi fantástico na forma de implementar o co-op local. Né? Nesse aqui ficou mais ou menos, é um pouquinho chatinho o co-op dele, né? Não tem toda a inteligência que o do Chaosbane tem, não deixa fazer isso, tá? Então eu vou apertar aqui no meu segundo joystick para ficar o player 2, e aí o player 1 fica automaticamente no meu outro joystick, né? Aí eu posso entrar aqui com meus 2 personagens, com o player 2, eu vou escolher esse aqui com um personagem level baixo. Depois eu carrego o meu save e jogo single player com ele. Mas vou mostrar algumas coisinhas que mudam no co-op. Primeira coisa, ó, ele põe a interface, você vê que mudou o mapa ali pro meio. E aí o mapa tem 3 botões de apertar o mapa, tá? Você aperta aqui uma vez, ele coloca aqui no meio, aperta de novo, coloca ali embaixo, aperta de novo, desaparece. Tá? Fora isso, cada um tem um inventário, então cada um abre inventário de uma vez, né? Enquanto um tá mexendo no inventário, o outro não faz nada. O jogo pausa, basicamente, né? Então, não sei se no online é assim também, acho que não, né? Acho que não tem sentido para ser. Enfim, são algumas diferenças. Outra questão é, as missões que tem fala com NPCs, que tem cutscene, alguma coisa assim, os 2 players têm que estar presentes num local específico para dar trigger, tá? Então, se o outro player morre, você tem que ir lá, ressar ele, enfim, vou mostrar aqui para vocês como é que é. Como esse aqui que tá roxeando, que é a arqueira que eu criei, tá no save dela, vai estar com as fases do jeito dela, vai estar com a cidade do jeito dela, né? Então eu vou entrar numa fase aqui e os inimigos vão ser nível alto pro player 2. Então o player 2 vai
quase não vai dar dano, né? Assim, não é tanta diferença de nível também, né? 2 para 4. Não joguei quase nada, The mas... Skald Helga. eu acho que vai umas 15 horinhas pra zerar o jogo, pelo menos, tá? Find my father for Depende se você vai explorar tudo ou não. Ó, a tela é travada. Né? Não tem separação de tela. Não tem autofollow do Warhammer Chaos Bane. Sinto muita falta, era muito legal aquilo. Ah, vai ter um bossinho aqui de começo já, viu? É, vou ter que jogar direito com ela mesmo. Vai ter um bossinho logo no começo da fase. Os itens, eu acho que é o mesmo inventário para os dois. Deixa eu testar se é. Não. Tá cada um com seu inventário. Cada um tá com seus itens. Não sei se ele vai dividir o loot, como é que é. Ó, tá vendo aqui o lugar que tem que cada um pisar? Pra dar trigger. Então o outro player vai morrer. Só o player 1 que interage com as coisas, tá? O player 2 é bem filler nesse caso, não interage com o NPC nem nada. Tentando dar um backstab nele. Ele é imune a crítico? Deve ser imune a crítico. Meu Deus. Ah, morreu. Ó, quando ele morreu, fica uma bandeira aqui pra eu ressar ele. Dá pra tomar hit, ressar de boa, né? Diferente do Chaos Bane, que é um saco nisso. Caramba, ele pulou de costa. Ó, dropou um pedaço do Lavatine, que é o martelo de 2 mãos. Sempre dropa. Esse é um drop que não tem como perder, né? Você sempre vai passar aqui, sempre vai matar esse boss. It's a good thing I like Helga. Otherwise her father would... Ó, 49 de dano. Bichos nível 4, acho que não vai ser suficiente pra ele dar menos dano, talvez. É, aí ele pode morrer. Quer ver? Vamos ver se eu consigo... ah, não deu backstab. Será que não dá backstab quando o inimigo... é, não deu backstab não. Estranho, hein? Que estranho. Será que... eu jurava que ia ser fácil dar backstab toda hora em co-op. Não deu backstab. Será que não dá backstab em co-op? Será que é isso? Né? Tô achando um pouquinho estranho. Muito estranho. Não sei porquê. Tá, vou vir aqui pra morrer com ele. Você vê que ele tá nível 2, né? E não morreu tão rápido, né? Uma pequena diferença de nível aí, como 2 níveis é tranquilo. Agora se fosse 5 níveis, 10 níveis, o negócio ia ser meio complicado. Então, ó, quando o cara morre, você pode ir embora, pode deixar ele morto. Só que aí se for pra dar uma cutscene, você não vai conseguir, né? Não sei loot se cai pra ele, como é que é a divisão de loot, né? Vou testar só isso mesmo. Aqui, recursos. Recurso deve sair pro player 1, talvez, né? Deixa eu ver loot, como é que é. Ó, ele tem Destroy, não tem opção Drop. Ah, tem Give Item, ó. Tem a opção Give Item. É, ó. Ah, então tem um trade de item pelo inventário mesmo. Você desequipa o item, tem a opção Give Item. Você não dropa no chão, você manda pro outro player. Nada mal. Bem legal, bem legal. Ah, aqui você vê estatísticas bem avançadas, tá? Ele explica direitinho ali na direita pra que serve, o que faz. Tudo certinho, ele fala que o dano é de acordo com a diferença de nível de você e o inimigo, né? Tanto o dano de Weapon DPS e DPS de ataque. Alcance? Nossa, até alcance. Não sabia que tinha stat de alcance. Ó, Life Steal, Chance to Slay,
Rage Duration para aumentar a duração do Enrage. Rage Gain para aumentar o quão rápido enche a barra para você usar Enrage de novo. Resistências elementais, ó, tudo isso aqui é elemental. Fire, Ice, Lightning, Poison e Dark, né, são os elementais do jogo. Exposure, Block, Return, né, para dar um dano de volta no inimigo quando ele te ataca. Regeneração, estamina, regeneração de estamina. Esse Bloodlust. Ah, o quanto que é restaurado quando você pega um globo. Ah, não sabia disso. Não sabia disso. Interessante, nunca tinha visto stat. Gift Damage, que é o dano das skills, né? Então, basicamente é uma build focada em skills. Você vai querer cooldown, redução, né? E vai querer Gift Damage, basicamente é isso. Já uma build bate-bate, o foco acho que seria Lifesteal, crítico. Crítico eu acho que não é utilizado para skills, tá? Quase certeza que não dá crítico em skill. Não tenho certeza, mas tenho essa impressão. Enfim, é isso aí. Co-op não muda tanto, né? Não sei o co-op online como é, nunca testei, não sei o que muda. Acho que as regras vão ser a mesma. Ó, o Mozadrift pegou madeira. Cada um tá com seu ouro e sua madeira. Ouro e madeira acho que é uma coisa que não teria como passar de um pro outro, né? Pelo visto. XP você vê que divide automático, né? Mas os drops parece que são individuais, né? Quando o personagem passa em cima, vai para aquele personagem, ó. Aí, ó, aparece ali a esquerda quando o player 1 pega e a direita quando o player 2 pega. Então é separado realmente o drop. E aí tem que compartilhar manualmente, né? Ah, aqui vai ter um puzzlezinho, quer ver? Esse jogo tem alguns puzzlezinhos. Que são bem legaisinhos até, coisas simples no geral. Não sei se XP divide, né? Ou se vai íntegro para cada um. Difícil saber nessa altura do campeonato. Mas olha só, aqui é um XP que tem aqui uma combinação de runas. E eu vou ter que fazer essa mesma combinação de runas nessas paradas aqui. Então vai ser X, seta, X. Tomara que eu tenha acertado o primeiro. É, acertei. X e bandeira. Eu chamo de bandeira esse aqui, tá? Tem gente que chama de M, tem gente que chama de E. Tá, o outro personagem upou. É isso aí, esse é o copy. Acho que eu vou dar um checkpoint aqui e vou sair dele. E aí eu entro no meu outro save e mostro o late game. Beleza, do checkpoint. Vou voltar pro menu. Tranquilo co-op, né? Bem tranquilo, nada demais. Bem secundário, né? Bem limitado em alguns pontos, mas assim, funciona bem, né? Não tem do que reclamar. Dá pra se divertir, dá pra compartilhar a aventura. Em jogo assim é fantástico o co-op sempre, né? Bem legal. Cada um com uma build, cada um com um item diferente. Um usa uma arma, outro usa outra, pra não ter briga entre, né? Disputa. Aí no caso são 5 armas diferentes que você pode usar, né? 5 builds. Aí pode um usar staff, o outro usar arco, o outro usar arma de 2 mãos e arma de 1 mão. Enfim, dá pra dividir bem, né? O único problema é se um usar espada e escudo e outro usar 2 espadas, por exemplo. Que aí, ou 2 armas de 1 mão, né? Eu quero dizer. Que aí dá uma briguinha, né? Mas caso contrário, não tem briga nenhuma. Dá pra dividir bem. Cada um com 2 armas totalmente diferentes. Vamos aqui no load game. Desculpa. Change character. Vou carregar o Darkness. E continuar. Antes de entrar numa fase, eu vou mostrar os NPCs que não tinham no meu outro save, tá? Primeiro, ó, tudo upado aqui, as paradas, ó. Tudo bonitinho, tudo nível máximo. Esse aqui é um NPC vendedor. O último que você libera, se não me engano. Ele você pode comprar runas. Você pode comprar itens aleatórios. Cada vez que você entra, ele restoca esses itens. Tem itens bons pra caramba, tá? Que ele vende. Tipo, esse item de cura é melhor do que o da moezinha lá que eu faço. Aqui você troca recursos. Então eu posso trocar ouro por madeira, ouro por iron, ouro por jotujarne, ou o contrário, tá? Ou posso vender um recurso e ganhar ouro. Ó, à medida que você segura, vai cada vez mais rápido, ó. Tá vendendo de 100 em 100. Acho que mais rápido que isso não fica, né? Nossa, que demora.
Aqui você vende Iron é muito mais caro, né? 25 cada Iron. E 100 em 100 também, ó. Então é bem legal. Quando você pega esse cara, fica mais fácil ter os recursos. Enquanto você tiver um recurso muito, você consegue ter um pouquinho dos outros recursos também, né? E tem a opção de vender todos os itens nele, tá? Pra não ter que ficar indo em cada vendedor vender os itens. Então muito bom esse cara, muito gente boa. Ó, eu tô com a build de duas armas, né? É do Loki. Minha build principal era do Odin, que é a arma de duas mãos. Então, aqui é a mulherzinha que vocês já conhecem. Aqui são os Trials. Você vê que eu fiz eles algumas vezes, né? Tem múltiplos skill points aqui. Aqui é o carinha que põe runas nos itens. Não dá pra retirar runas. Eu não tenho nenhum item com slot de runa, eu acho. Deixa eu ver. Eu tenho um slot de runa aqui. Então você vê que as runas têm ranks, né? Rank 0 seria do New Game normal, aqui do New Game Plus, tá? Então são runas um pouquinho melhores. Nem cheguei a colocar runa nessa arma ainda, porque eu nem tô usando ela, tô usando muito essa build agora. Olha o cooldown das skills. Por que tá esse cooldown? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o cooldown das minhas skills, tá 41%. Tô com 59% de redução de cooldown. Tá? Mas dá pra chegar até 0, dá pra ficar negativo o cooldown, que basicamente é a mesma coisa que zerar ele. Então, como eu falei, você fica com 5 skills, né? Tem skill 1, skill 2, skill 3, skill 4, skill 5 é isso aqui. E a arma de duas mãos, skill 1, skill 2, 3, 4 e 5 tá no cooldown. E 5. A 5 desse é muito boa, desse aqui eu não gosto muito não. E eu tô com uma arma muito especial, que é uma arma artefato, que é Mjolnir. Você vê a zoeira, né? O Thor é deus de duas mãos, Mjolnir é uma arma de uma mão. Então se você usa Thor, você não consegue usar essa arma e aproveitar as skills do Thor. Eu achei meio estranho, mas tudo bem, faz parte. Eu tô com 2 dele, né? Na verdade, não tem por que usar 2. A arma primária de quando você tá com Dual Wield que determina a velocidade de ataque e a habilidade dele é Hammer Throw, né? Que faz sair um martelinho toda vez que você ataca. Eu tô com esse item aqui que reduz o combo Threshold em 65%. Aí o meu combo Threshold tá absurdamente baixo. Deixa eu ver se vai ter aqui. Não sei. Não sei, tô achando não. Mas basicamente é o seguinte, com poucos hits eu já consigo aumentar meu multiplicador de XP, tá? É uma coisa que eu fiz bem no final quando tava zerando o jogo a segunda vez. Eu comecei a usar mais essa build, usei mais isso aqui pra ficar dando dash e andar na fase rápido, né? Então vamos lá, vou ir na última fase que eu tenho disponível aqui. Que é essa aqui. Ela é a última fase do jogo realmente, eu acho. Com certeza. Ou penúltima, talvez. Acho que é a última ou penúltima fase. Só que ela vai ter alguns inimigos diferentes. E não é o último chefe do jogo. O último chefe é a última fase só dele, tá? Então não vou mostrar aqui, não vai ter um spoiler do último chefe. O que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou fazer o máximo de XP possível, olha só. Já tá multiplicador de 50% de XP, tá? Ó, dobro de XP. Aí eu tenho que rapidamente continuar o meu combo. Né? Se eu ficar muito sem atacar, eu perco o meu multiplicador. Ó, 3x de XP é o máximo, tá? Então, enquanto eu ficar nessa streak meu aqui de matar a galera, eu tô ganhando triplo de XP. É absurdo isso. E ainda posso dar multi-kill, né? E aí multiplica o XP do multi-kill em tese. Agora eu vou perder o meu combo porque não vou conseguir manter. Deixei alguns XPs pra trás, não sei se compensa, né? Eu tô com muito attack speed, tá? Cada arma tem runa de attack speed, tô com bônus de level de attack speed, item que dá attack speed, enfim. É um dos focos meus. É attack speed, ó. Já resetou o meu contador. Eu tô, assim, o jeito que eu tô jogando aqui seria pra farmar XP, né? Não dá pra trazer inimigos com você a fase inteira, tá? Infelizmente, eles voltam pro waypoint deles. Como eu tô com Life Shield também, ó, posso ignorar os hits, basicamente. Dá pra morrer, tá? Não tô imortal, não. É, mas é uma build sem graça, né? Convenhamos. Eu nem tô usando skill, basicamente, porque eu quero bater o máximo possível. Nossa, ali 18 mil de dano, gente. Cruz credo.
É absurdo, né? Só que eu não tenho o Life Steal que eu tenho com outra build, né? Ah, aqui eu precisaria ficar rolando. Um pouquinho mais tático, né? A outra é Face Roll mesmo. Nossa senhora. É, tem um Life Stealzinho, 500 por hit, só que o hit é lento, né? Nossa senhora. Aqui, quando você tem um cooldown muito baixo, dá pra você ficar usando isso aqui toda hora. Aí vira uma build ranged também, fora os martelos que já são ranged, né? Ah, o bicho é imune a fogos e uma skill de fogo nele. Genial. Resetou. Double kill. Bem que fiquei perdido aqui na fase. Enfim, é isso aí, gente. Meu late game tá isso aqui. Já tá na hora, na verdade, de eu ir pro New Game Plus mais 2, né? E assim, como eu falei, eu tô no easy do New Game Plus, né? Com certeza, quando eu for jogar agora o New Game mais 2, eu vou optar pelo menos por normal, eu acho, né? Ó, passei de nível. Ah, é o tanto de multiplicador, ó, tá? Multiplicador 32, o máximo agora de cada um. Eu tô pegando Attack Speed só por causa do bate-bate pra subir o combo, tá? Que é pra ganhar mais XP, né? Mas basicamente eu joguei boa parte com arma de duas mãos. E aí eu resolvi trocar pra Dual Wild pra XP mesmo, né? Perdi o multiplicador de novo. Essa é a fase com os inimigos de nível mais alto, que é nível 60. Você vê que ela é uma fase que tem dois exposures, tem calor e frio, tá? Tipo, ela tá subindo minha barra de calor, se ela encher eu tomo dano. E aí tem alguns lugares que é de frio. Ó, tive que curar. Esse cara bate bem, doído. Aí, ó, aqui é um lugar que se recupera do calor. Calculado, hein? De vez em quando ele dá um ataque que dá dano em área, assim. Uma explosão de fogo em área, na verdade, esse machado. Fogo aqui nessa fase não é um elemento muito bom, né? Tem muito inimigo imune a fogo, na verdade. Vou pegar o multiplicador X3 aqui. Não perdi o multiplicador por pouco. Perdi o multiplicador, mas deu 1500 XP extra. Enfim, legal, né? Fica um jogo bem bacana. Né? Você pode falar, mas não tem outras skills. Né? Não tem diversidade de skill. Todo mundo que tiver arma de duas mãos, essas skills aqui. Todo mundo que tiver arma duas armas, essas skills. Só que a combinação de trocar entre uma arma e outra e usar skill, você, né, acaba que você tem 10 skills à sua disposição. Só que elas têm cooldown compartilhado, né? Esse é um boss que são dois boss. Aí você mata um, aparece outro. Ó, dois boss, um de cada elemento. Ah, e tem um lugar da fase que você tá com frio e outro lugar que você tá com calor. Matei ele com dano de fogo do machado. Ah, uma cutscenezinha. Vou dar um enrage aqui. Não, vou dar um guarda enrage pro último boss.
Quase morri. E assim, pouco do meu dano é de fogo, não é? Né, não converte meu dano em fogo, então o restante do dano é físico, né? Então mesmo ele tendo resistência a fogo, não tomando dano extra do machado. Nossa senhora! Nossa, dropou o helm do Fafnir. Massa, massa, massa. É um helm bom. Aí é o seguinte, como eu não tô fazendo fase, né? Meu objetivo é matar 10 gigantes de fogo, olha lá. Então, em tese, eu posso voltar pra cá. Mesmo sem cumprir a fase, né? Eu não ganhei... Talvez eu ganhei as recompensas da fase, né? Por não ter feito nada, mas... XP eu ganhei, né? Ó, o helm tá aqui. Você vê que é o próprio helm que eu tava usando aqui nessa altura aqui, né? Tem uns stats ruinzinhos. Armor, Lightning, Resist, Poison Resist. Mesma porcaria, um pouquinho mais de Armor. O meu é uma bosta também, é ruim pra caramba. Enfim, a outra arma que eu tô usando é essa aqui, ó, Lava Time. Ele tem esse dano de fogo extra, tem explosão, que é essa chance, né, que ele dá aí de vez em quando de explodir. Aí aqui eu vou mostrar outras armas. Esse aqui é o Staff, ele tem Charme, eu nunca testei. Imagino que o inimigo, né, ou comece a atacar seus aliados, ou fique stunado, sei lá. O arco não testei também, tem Arrow Chain, né, acho que é uma flecha que ricocheteia, alguma coisa assim. Tem Slay Chance, então dá hit kill, 4% dos ataques, na maioria dos inimigos, bem legal. E o escudo... tá aqui. Tem Deflect, que eu acho que quando bloqueia, volta ataque, né, volta flecha, deve ser alguma coisa assim, né. Não sei. Usei muito pouco o escudo também, o Prewin aí, Prywin, sei lá como é que fala. Então, são esses os itens raros do jogo, né? Os artefatos do jogo. Não é nada demais, assim, absurdo, né? E os stats deles extras, aqueles 3 stats ali embaixo, tá? Que tem Lifesteal, Slay Chance e Damage, são aleatórios. Então, toda vez que você crafta o item, ele pode variar um pouquinho, pode ter mais slots também de socket. Então, é meio complicado, né? Você pode ter uma versão melhor ou pior de um item artefato. Tem muita gente que dá load no jogo, tá? Pra crafta de novo. E é basicamente o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Acho que deu pra testar, né? Mostrar um late game mais ou menos como é que fica. Lembrando que é um late game assim inicial, né? Tem New Game mais 2, sei lá se tem... que começa aqui, tá? Rank 2. Eu começaria desde a primeira missãozinha do jogo, igualzinho eu mostrei pra vocês. Perderia todos os meus recursos, tá? Teria que upar a cidade tudo de novo depois, liberar cada uma das coisas, né? Vai mais umas 15, 20 horinhas de jogo aí fácil nisso, né? Até mais se for uma dificuldade mais elevada. Aqui, ó, load game. Então, como eu falei, é um jogo que tem autosave. Então aqui são todos os autosaves do meu personagem, olha só, em cada uma das fases, cada checkpoint, basicamente. Então eu consigo voltar. Aí o que acontece? Esse meu último autosave aqui, dessa hora aqui, 6:18, é um autosave que eu não craftei os itens. Então eu posso ir lá, carregar ele, crafta os itens, saio do jogo, ele vai ter salvo esses itens. Ah, não gostei desse item que o Mjolnir craftou. Dou load, nesse de 6:18 crafto de novo, veja como é feito. Tem gente que tem a paciência de fazer isso, tá? Tem até como dupar item fazendo isso, se você tiver múltiplos personagens, né? Vou explicar pra vocês como é que é. Você crafta, guarda na stash, troca de personagem, entra no jogo, pega a stash, pega o item, troca de personagem, dá load no save anterior. Você vai estar com as partes e o outro personagem vai estar com o item. Aí você pode entrar no outro personagem, jogar o item na stash. Funciona, tá? Eu testei e funciona. Por isso que eu tenho 2 Mjolnir. Não é nada demais também, não é nenhuma vantagem ter múltiplos Mjolnirs, né? Não é nada demais. É o primeiro que realmente faz o efeito dele funcionar, o segundo é só de brinde pra ficar bonitinho. Poderia ser qualquer outro item, um item com mais slots, com stats melhores. Eu só fiz de graça mesmo pra brincar. Até pra passar para outro player, né? Se for jogar co-op local, pode ser interessante também, né? Porque, em tese, jogando na campanha, só o player 1 teria as partes, né? O player 2 não. Em tese, eu não sei dizer realmente isso. Eu sei que dá pra um player passar partes pro outro também, mas de qualquer forma, acho que durante uma zerada só daria pra craftar um de cada item artefato, né? Enfim, é isso. Como eu falei, o que eu gostei no jogo é o fato de você... Deixa eu só continuar aqui novamente. É o fato de você poder fazer um personagem com múltiplas builds, né? Então, por exemplo, vai chegar uma hora assim, cansei de jogar com arma de 2 mãos, tô jogando há 30 horas com arma de 2 mãos. Aí você vem aqui em Gifts, ó, tudo upado aqui no Thor.
No Loki que eu tô jogando agora, tava quase tudo upado. Deixei as piores passivas pro final pra upar, né? As mais inúteis pra mim. Upei primeiro as skills ativas, tá? Compensa muito skill ativa nível 3. É muito melhor do que nível 1. Nível 1 é uma porcaria. Em termos de fim de jogo, principalmente, né? Aí você fala assim, vou começar a upar a Scat pra usar arco. Porque eu quero usar... Vou usar 2 armas e arco. Entendeu? Você consegue fazer isso e aos poucos ir trocando. Então na hora que eu chegar no níveis 90... vai estar upado totalmente a Scat também. Imagino que na hora que eu zerar o New Game mais 2, talvez chegue no nível 90. Zerei. Agora eu vou upar o Staff, que é o que falta. Entendeu? Isso aqui, você vê o tier tá todo upado. Só não tá nível 3 nada, né? Que eu desisti dele. Então o jogo permite que você faça um personagem múltiplo. Você não precisa ter múltiplos personagens. Se você for jogar assim 100 horas de jogo, você não vai precisar ter múltiplos personagens. Você vai ter um personagem que tem todas as árvores. E aí basta você ter múltiplos itens, ter uma armadura leve boa, uma armadura pesada boa, uma arma boa de cada stat, enfim. Cansei de jogar essa build, vou trocar de build. Só trocar as armas, as skills já estão todas upadas, não tem árvore de skill pra se preocupar em resetar nem nada, né? Já tá tudo upado as skills. Só trocar as armas, trocar os itens, pronto, é outro personagem. Eu achei muito legal, né? Acho que acaba que reduz talvez um pouco o potencial de rejogabilidade dele, mas ao mesmo tempo, como ele tem New Game Plus, continua o New Game Plus, vai embora. Né? Dá outro New Game Plus aí, vai subindo a dificuldade. Enfim, é um jogo que tem muita rejogabilidade em função disso. Mas é bem diferente, né? Como ele não tem variabilidade de skills por personagem, basicamente, digamos assim, você pode ter todas as skills, o que muda é a ordem que você investe nelas, né? Mas todos os personagens têm todas as árvores acessíveis. Eu acharia... Talvez assim, de início eu tinha reclamado que eu queria, por exemplo, ter passivas de uma árvore e usar a outra, né? Mas como ele tem isso que permite 5 ativas, né, que você tenha 5 árvores, agora faz sentido, senão seria todas as skills todas passivas, né, seria absolutamente roubado. Mas eu acho que poderia ser legal se ele deixasse as passivas funcionarem só com o fato de ter outra arma equipada. Né, acho que ficaria um pouquinho mais build assim, de skill realmente, né? Porque aí o fato de eu estar usando 2 armas e espada e escudo seria diferente do outro cara usando 2 armas ativas e usando um arco. Ele teria passivas diferentes. Aí eu acho que daria um pouco mais de tática pra build, né? No jogo. Acho que não custaria nada deixarem isso. Não ficaria tão roubado assim. Né? Do que ter 5 ativas. Aí realmente seria absurdo, né? E aí daria um pouquinho mais cara de build. Você fala assim, eu quero usar 2 armas. Não quero usar nenhuma outra arma de secundária. Mas eu vou colocar essa segunda arma e vou upar essa árvore porque ela tem passivas boas. Que combinam com a minha build. Ou a de armadura pesada, ou a de armadura leve, ou a de velocidade. Qualquer coisa assim. Né? Acho que seria legal. Né? Só que as passivas são muito específicas às vezes também, elas até falam tipos de dano específico, mas tem umas mais generalistas, mas de qualquer forma só funcionam com aquela arma em mãos, ativa no momento, né? É uma coisa que eu tenho minhas dúvidas se fica legal, assim, acho que poderia ser legal fazer esse teste, né? De deixar a segunda árvore funcionando as passivas, nem que mais fracas, dependendo, né? Metade de efetividade, sei lá. Poderia expandir um pouquinho mais essa questão das skills do jogo, deixar um pouquinho mais interessante, né? Mas como eu falei, as skills ativas são poucas, mas também assim, gente, falar, Path of Exile tem 1 bilhão de builds, tem uma árvore de skill tree. Cara, vai ter 5 skill trees boas ali porque você pode usar. Então, 5, né, builds boas. Todo mundo vai copiar aquela build porque são as mais efetivas. Então, na prática, se um jogo tem 1 bilhão de builds, na prática não tem, porque ninguém vai usar 99% delas. Né? Então um jogo que tem uma build pré-determinada como essa, não é um jogo que não tá perdendo tanto, sendo bem sincero. E eu achei que os itens são suficientes realmente para deixar fazer uma build, né? Você sacrificar algum stat em prol de outro, tipo, eu vou sacrificar minha armadura, tirar esse capacete pesado para colocar um capacete leve, reduzir mais no meu cooldown, que é o que eu fiz no meu save real aí, tá nível 66 mais ou menos, depois eu vou carregar ele para jogar. Não vou gravar ele, infelizmente, mas é um cooldown assim instantâneo, como eu falei, usou a skill, já usa de novo, já usa de novo, já usa de novo e vai embora. É muito legal, né? E com qualquer classe seria legal isso, né? Com certeza. E aí depois eu vou investir em Stamina Regen e tentar spamar skill infinito, skill mais forte, né? Porque tendo skill Regen, cooldown 0, você consegue spamar só skill 1 e 2. E Stamina vai faltar para spamar 3, 4, 5 e assim por diante. Se você tiver uma Stamina Regen muito alto, aí você spama até uma skill mais forte. Skill 3 spamando sem parar, nem precisa bater, só usa skill, né? Então no caso, por exemplo, eu upei Attack Speed, né, do meu nível. Se eu fosse fazer uma build só de skill, sem atacar, seria um desperdício, né? Você não aproveita em nada o Attack Speed.
Então é interessante também, se você quiser fazer uma build mais caster desde o começo, ignora o attack speed, né, na hora de upar o personagem, upa só. Dano também, sendo bem sincero, eu não sei se upa dano de skill. Dependendo, só upa dano de bate-bate, não testei, né, porque são dois stats separados que o jogo usa, então pode ser que não influencie em dano de skill. Mas dano de skill tem esse multiplicador altíssimo, né, dele, tem os próprios bônus para dano de skill, que é separado de dano de ataque, é separado dos danos elementais que só aplicam em ataque, enfim... Tem uma complexidade aí de stats, mais do que outros jogos às vezes costumam ter, tá? Que são bem peculiares do jogo. E aí, como eu falei, pra mim é suficiente falar que ele tem uma variação de skills em função disso, né? Acho que deu uma variabilidade suficiente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse meu item aqui, ó, ele tem cura, reduz cooldown em 17%. Então eu tô usando ele só porque ele reduz cooldown. Armadura, tô usando porque aumenta regen. Reduz cooldown tanto na base do item, por ser uma armadura cloth. Aí você vê que é um item rank 1. Item rank 1 significa um item do New Game Plus 1. Tá, então tem a mesma Odin Ruby que é sem rank, que seria do New Game normal, né, do jogo normal. Aí tem o rank 1 do Game Plus 1, rank 2 do New Game Plus 2, e, né, não sei se segue adiante, não sei se tem outros New Game Plus, vou ser sincero. E onde tá Blood Bonus ali é uma runa, eu poderia ter colocado uma runa de redução de cooldown de 15%, né, de stamina. Desculpa, de redução de cooldown de gift mesmo. Cheguei a fazer isso no meu outro save pra conseguir... acho que eu peguei outro Odin Ruby e consegui fazer isso, né? Como não dá pra remover runa. Aqui, Blood Bonus, eu pegava muito Blood Bonus pra ganhar XP extra, né? Eu tinha muito item com Blood Bonus, olha só esse anel Blood Bonus também. Outros stats meio que inúteis, exceto o Life Shield. Eu não ligo muito pra resistência elemental, já perceberam, né? Acabou que eu sacrifiquei todos esses Blood Bonus por cooldown reduction, né, pra chegar a um cooldown reduction aí de 0 ou próximo de 0 e poder spamar skill mais, achei mais divertido, né, e o Blood eu acabei ganhando mais sangue mesmo com esse meu combo de attack speed e usando arma, né, você viu o fato dela ser ranged, ajuda muito a manter o combo, né, porque eu tô longe do inimigo, acertei ele, né, eu queria muito que usar skill subisse o combo, né, ou pelo menos mantesse o combo, travasse o timer dele, mas infelizmente não é o caso. Então sempre tem que dar uma batidinha, né? Você pode de repente começar a bater, dar uma andada, se aproxima, bate de novo, né? Para manter o combo seria uma estratégia válida, né? Essa skill aqui ela é uma skill meio bugada. Tem alguns inimigos que você atravessa eles e dá dano, tem alguns inimigos que você bate neles e empurra eles. E aí é legal você empurrar os gigantes para perto de outros inimigos, dá pra fazer umas táticas meio loucas para manter o combo, tá? Enfim, eu não testei muito outras armas, né? Como tem essa questão das skills. Gasta muitas skills, né? Pra você ter 5 skills upadas são 15 skill points pra ter todas essas 5 skills ativas no nível 3. Fora as passivas que você tem que upar um pontinho pra ligar elas. Então você tem que gastar aí pelo menos uns 20 e poucos skill points, né? Que são aí uns 12 níveis, por exemplo, 13 níveis do personagem. Ou 13 ou 20 e tantas idas lá nos desafios, né? Pra conseguir ter uma mais ou menos, assim, pelo menos as skills ativas de uma build e poder usar ela na fase, né? Numa altura desse jogo aqui de que eu tô. Fora as passivinhas que você vai upando depois, que são úteis, né? Que são mais fortes, aí vai upando elas. Não precisa upar todas as passivas, tem muitas passivas meio inúteis, tá? Realmente, que é todas as builds. Ou muito situacionais, que é só de rage, ou são bônus que não faz muita diferença, tipo resistência a um elemental, que eu não ligo basicamente, né? Então é bom também dar uma estudada realmente nas skills para ver o que vale a pena gastar, se vale a pena gastar guardar ponto, se vale a pena gastar numa outra build antes. Ele falando por estar parado. Enfim, é isso aí, né? Lembrando que você tem que juntar os recursos, né? Ouro, Iron Wood e Jotunheim para upar, né, as paradas. Esse aqui vai estar nível 3, os outros acho que vão estar nível 5, tá? Todas as estações, exceto o Vendor, vão estar nível 5. O barco acho que vai estar nível 4, mas é upado durante a fase mesmo. Aí aqui você pode refazer boa parte das fases, acho que todas as fases que você refaz tem itens lendários, né? Mas não dá pra no mesma campanha eu farmar itens lendários. Teria que começar no Game Plus para pegar novas partes e craftar um novo. Aqui são algumas fases também específicas, geralmente realms extras que você visita, né, meio fantasiosas, realme dos gigantes de fogo, coisas assim. Sempre tem exposure nelas, que são lugares que não são para mortais irem, né? Basicamente. Enfim, é isso aí. Acho que deu pra mostrar bem o jogo, deu pra mostrar os status, deu pra discutir um pouquinho a questão dos builds, né? O combate de rolagem nele eu achei legal, ficou diferente, ficou meio Dark Souls, né? No sentido bom.
Tem o lado ruim do Dark Souls, que eu não gosto muito, mas desse jogo pegou o lado bom dele. Né? A estamina é muito de boa aqui, não é nada. Você vê que você pode andar rolando, ó. Eu tô com pouco regen, armadura bem leve, né? O tanto de rolada que eu consigo fazer até a estamina acabar. Né? Então antes eu andava rolando, agora eu ando fazendo isso. Né? Eu poderia intercalar também por enquanto, como o meu cooldown não tá zerado, né? Poderia intercalar. Aí você vê que recupera a estamina sempre, né? Aí você anda sem parar com um bônus extra, bem legal. Enfim, achei legal essa mobilidade, talvez por isso que eu mudei de arma também, né? Pra ter mais mobilidade ainda. Deixei de usar armadura pesada com espada e escudo que eu tava planejando pra ser tanque. Não vi potencial de tanque no jogo, tava sendo muito ineficiente de tanque. E aí eu desisti e fui pra build de 2 armas eventualmente e tá bem divertido. Né, mas acho que vale a pena testar todas as armas, cada uma delas vai ter uma variância, né? Vai ter uma forma de se usar, dá uma dinamicidade boa pro jogo. Né? Eu gostei do lance do bônus de dano de backstab não funcionar no co-op, eu não sei porquê, não sei se foi azar no teste, o que que é, se só funciona no inimigo fora de combate, o que que é exatamente, se o inimigo tem que estar focado em você e você acertar as costas dele pra dar dano de backstab, né? Não sei qual que é a questão, né? Que é só stunando ou rolando pra trás. Né, ou quando o inimigo entra em combate, você acertou ele a primeira vez na costa, conta com backstab. Eu não entendi bem por que não estava rolando os backstabs ali, jogando em co-op, não entendi mesmo. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. O jogo costuma custar, acho que custa aí uns R$10 em promoção, alguma coisa assim, tá? Não lembro se é um pouquinho menos de 10 ou um pouquinho mais de 10. Mas é em torno aí de R$10, ou 12, ou 8, eu não sei. É algo aí nesse termo. Acho que vale muito a pena, dá boas horas de jogo, né? Dá boa hora de diversão. É uma proposta muito similar a um action RPG Diablo-like, mas com muitas coisas diferentes. Eu adorei a forma dele incentivar a exploração, né? Que é uma recompensa praticamente garantida que você tem de destruir as coisas, matar os inimigos e tal, para ganhar seus recursos. Que aí você pode craftar itens melhores para você, né? Então é uma garantia de loot melhor se você fizer isso basicamente, né? Um potencial muito bom de você fazer isso. O crafting de item é super simples, né? Não tem nada demais, é bem linearzão, bem basicão. Aí tem que upar as estações para craftar itens melhores, tem requisito de itens nos níveis. Opa, requisito de nível nos itens, falei errado. Então às vezes você consegue craftar um item, mas não consegue usar, então é melhor não craftar, é melhor esperar. Em alguns pontos do jogo eu senti que você fica meio underlevel, tá? Tipo, durante boa parte da campanha, limpando as fases, você fica no level normal, igual da fase, ou um nível abaixo. E do nada as fases começam a ir mais rápido do que você upa. Talvez eu passei por isso por estar usando arma de 2 mãos, se eu estivesse usando 2 armas batendo mais e tendo combo, não teria acontecido. Né? E aí eu tentei usar os itens que davam bônus de blood para tentar compensar isso, mas não dava. Então não sei se o jogo estava me forçando a farmar fases, né, em raids ali, fases já feitas, para eu ganhar o nível e poder fazer elas, ou se realmente eu estava precisando ganhar combo, né, aumentar o meu multiplicador de combo com armas rápidas para ganhar o XP que ele estava me pedindo. Mas quando eu zerei o jogo eu estava 5 níveis abaixo do nível dos inimigos. E aí era praticamente um Dark Souls, ou melhor, até Nioh, como eu tava brincando, eu tava jogando bastante Nioh esses tempos, né? Me lembrou muito, porque eu tinha que esquivar o ataque dos gigantes, é muito gigante no final. E dava umas batidas, esquivava, rolava. E como tem o sistema de rage, o rage me lembrava o Living Weapon do Nioh, que é tipo o botão de emergência, né? Tipo, tô morrendo, vou ativar. Ainda mais com arma de 2 mãos, que você ganha um regen de vida muito alto, e você pode tancar o inimigo, dar um dano muito alto, enfim. Era praticamente isso, me lembrava muito o Nioh, né? Deu um feeling muito próximo do Nioh pra mim, estando jogando 5 níveis abaixo dos inimigos lá na frente. Isso antes do New Game Plus, né? No New Game Plus foi mais rápido, rushei um pouco mais, já conhecia as fases, já sabia onde pegar os itens, né? Já tava tudo quase memorizado até do jogo. Especialmente as últimas fases já tava na minha cabeça ainda, tão fresco assim, de poucos dias de diferença, né? Tipo, zerei uma semana, zerei de novo na outra semana, eu já tava lembrando da semana anterior. Enfim, é isso, espero que tenham gostado, né? Viking Wolves of Midgard não é o último jogo desse dev, esse dev já fez até um outro jogo, né? O Games Farm, eles fizeram um outro jogo, Shadow Awakening, alguma coisa assim, nem sei do que é, eu sei que ele é só single player, então acabou que eu nem prestei atenção nele realmente. Como eu falei, dá pra jogar no teclado e mouse, mas não é a melhor experiência.
Tá? Recomendo jogar ele no joystick, acho que fica muito mais confortável. Você aproveita mais a rolagem, fica mais precisa realmente. Com certeza um jogo que foi feito pensando em console, não dá pra imaginar que tenha sido o foco dele. Talvez até por isso a simplicidade das skills, né, de skill build e tal. O fato dele não deixar você resetar nem stat de level up, nem skill point, deixa ele um pouquinho mais engessado. Mas é bem simples, né? Tudo muito simples. Adorei os stats do jogo, né? De não ter aquela coisa de força e tal. Que aí você pode fazer um arqueiro, né? Ser tão eficiente com um staff ou com um martelo, né? Eu achei muito legal isso. Deu uma liberdade muito grande pro jogo que os outros jogos costumam não dar. E aí eu achei muito interessante toda essa pegada dele. Essa questão do incentivo à exploração por meio dos challenges das fases, que dão recursos, e por meio dos itens artefatos, de pegar as partes deles, né, também tem que explorar. Muitos desses lugares tem que explorar, você tem que fazer puzzles para atingir, não é nada óbvio. Aí você tem que prestar atenção nas fases, nas dicas que tem na fase, ou buscar no Google, você que sabe, porque a solução não é nada óbvia muitas vezes. Às vezes tem que voltar a fase inteira, enfim, tem um backtrackzinho que é inteligente, né, não é aquele backtrack burro, de deixei tal coisa pra trás, tem que voltar lá. Não, por incentivo, você vai ter algum incentivo pra fazer isso, vai ter alguma recompensa. Às vezes compensa, às vezes não. Às vezes a recompensa não é nada demais. Mas é bem legal, eu achei que quebrou muito a monotonia do jogo, né, de ser muito mindless, né, sem pensar e jogar, matar. Não, isso aqui você tem que pensar um pouquinho. Tem uma fogueira aqui, qual que é a próxima fogueira? Eu vou fazer um caminho até lá, vou voltar no meio do caminho pra ver essa fogueira. Enfim, dá uma quebrada, né, no raciocínio padrão do jogo e te faz pensar um pouquinho mais do que você está fazendo. E eu achei muito bem-vindo, apesar de ser meio chato às vezes o backtrack, mas eu achei que ficou legal, ficou meio viking mesmo, né, essa questão de estar enfrentando um ambiente hostil, né, ele trouxe isso pro jogo realmente, não só uma coisa visual como outros jogos fazem, mas também fez o sistema todo em torno disso, né, e aí a sua armadura pode influenciar enquanto isso prejudica ou não. A sua rota pode tornar isso viável ou não, a velocidade que você mata os inimigos, você vai ter que ignorar os inimigos para chegar correndo lá, ou você vai tancar o dano e ficar usando poção porque está chegando num lugar que recupera a poção. Várias possibilidades, tudo isso você decide, né, se vira nos 30 ali. Eu achei muito bacana, né. Enfim, eu achei um jogo fantástico. Ele é midcore, né, ele não é nem hardcore nem softcore. É difícil, tá, eu achei ele mais difícil que um Diablo-like padrão. Tanto pelo mid-game, pelo early game, quanto pelo late game. O mid-game é um pouquinho mais fácil, que é quando você começa a pegar as skills nível 3, e aí fica com DPS sobrando, por assim dizer, e a sobrevivência fica um pouco mais fácil, porque o seu nível é igual ao nível do inimigo também, e você vai ter armadura boa e tal. E o late game fica difícil sempre, porque o nível dos inimigos começa a avançar um pouquinho mais, o seu dano de skills já não é tanto assim como era antes, proporcional aos inimigos mais ou menos, até pelo nível deles. E aí você acaba ficando um pouco mais difícil sobreviver também. E o early game é difícil porque você é um pobrinho, não tem nada, não tem arma boa, não tem nada de stat, né? Sem stat ainda, ou stat inútil. E aí acaba ficando difícil também, em função disso. Você não é acostumado a rolar, né, para desviar dos ataques. É bom sempre desviar de ataques que stunam, ataques de inimigos pesados, né? Skill de boss, ele exige que se esquive muito elas, que não dá pra tancar livremente, a não ser que você tenha um life steal muito grande, como é o caso dessas minhas duas armas, com ataque speed alto também, né, junto. Ou tem uma armadura abismal, que eu nunca cheguei a ver nesse jogo, não dá pra tancar tanto assim, né, então você tem que dar uma roladinha, mesmo se estiver usando escudo pesado, talvez você tenha que dar uma rolada uma hora ou outra no combate, a não ser que você tenha esse life steal ridículo que eu tenho aqui. Nem é tão ridículo, tá? Dá pra ter mais ainda. Dá pra ter anel com Life Shield, que eu não tenho. Dá pra ter outros itens com Life Shield. Só tenho as armas com Life Shield, né? De runa ainda por cima. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. O jogo tem cooperativo local e online para 2 jogadores. Lembrando que é necessário ter 2 joysticks para jogar o cooperativo local. Dá pra usar o Steam Remote Play Together, tá? Se outra pessoa tiver um joystick. Talvez usar o Remote Play no celular, dá pra fazer um joystick na interface, não sei se ele tá configurado pra isso, né? E aí daria pra jogar sem ter um segundo joystick, alguém com um joystick e o outro no celular, ou 2 no celular jogando no Steam aí, fazendo o Remote Play dele com o aplicativo do Steam Link, né? Isso, Steam Link o nome. Que aí ele simula um joystick na tela, fica uma bosta pra jogar, mas pelo menos dá pra jogar co-op dessa forma. Não recomendo, tá? O ideal é ter 2 joysticks. Pra quem curte co-op local, vale a pena gastar aí uma graninha no joystick, com certeza, né? Fica muito mais amigável, a maioria dos jogos funciona. E muitos jogos exigem realmente 2 joysticks para serem jogados em co-op local, né? Não são todos,
mas faz parte. Você vê que, por exemplo, o Vikings, ele muda a interface, né? Bem, quando você está no teclado e mouse e quando está no joystick, mas ele não fez a inteligência do Warhammer Chaos Bane de fazer uma interface pro co-op local que permita um player ter interface de joystick e o outro ter de teclado, né? Ele não conseguiu fazer isso. Não tentou, né, também. Mas eu sei que não é nada fácil, realmente, o Chaos Bane que tem mérito realmente de ter feito isso dessa forma, né? Não vou jamais exigir isso de um jogo, porque é muito trabalhoso, né? O Chaos Bane tem 4 variantes de interface, né? Basicamente, de tamanhos e tal. Esse aqui tem 2, né? É uma interface para joystick e uma interface para teclado. Lá você tem uma interface para joystick single player, mouse single player, mouse co-op local e joystick co-op local. Os caras foram loucos realmente de fazer isso. Nenhum jogo tinha visto ter isso, né? Nenhum jogo que tem suporte de joystick, como Green Dawn, etc e tal. Muitas vezes nem varia a interface, né? Sendo bem sincero. Isso aqui foi um meio caminho, né? Meio caminho andado. Mas muito legal a proposta dele, achei muito boa a execução, achei muito legal. Infelizmente, assim, tem uma variação pequena de itens, né? Você vê artefatos, só tem aqueles 5 itens, pronto, acabou. Né? Nem sempre compensa usar os itens artefatos. Se você catar um item lendário que tenha mais dano, né? Alguma coisa assim, porque seja de um nível maior. Ou porque você tem 3 slots de runa, sua arma artefato só tem um slot e acaba compensando usar outra. Enfim, tem muito disso também, tá? E aí acaba que os itens fodões do jogo, que você tem que explorar e fazer, nem sempre vão ser os melhores pra sempre, né? Tipo, se eu der um New Game Plus aqui pro Rank 2, talvez a primeira arma que caia seja melhor do que esses 2 martelos que eu tô usando. Aí, claro, eu poderia trocar só um deles, né? Pra manter o outro com um dano ranged e tal, mas o dano meu seria menor com certeza das skills. Aí eu teria que ver se meus outros danos, aumentos de dano, vão compensar, me dar continuar dando hit kill com as skills, né? Sem ter que trocar de arma. Enfim, tem muito disso também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu enrolei pra caramba. Fica aí a dica. Vikings, Wolves of Midgard. Vale muito a pena pegar em promoções do Steam. Ele pega um precinho bacana. Já é um joguinho velho. Não esperem atualizações. Não esperem DLC. Não esperem continuação, que eu acho que não vai ter. Gostaria que tivesse. Acho que é um jogo que tem muito potencial. Mas como eu já falei no review do Warhammer Chaos Bane, falar em jogos Diablo-like é sempre muito difícil. A galera desce o pau por qualquer coisa que inove. Não perde tempo tentando aprender a jogar o jogo, né? Ele quer jogar o jogo da mesma forma que ele jogava a vida inteira, o Green Dawn, o Path of Exile, o Diablo. E aí se ferra, bonito, morre pro primeiro boss, fica passando vergonha e vai no fórum reclamar, dá refund, dá review negativa. Muito fácil, né? Sendo bem sincero, quando eu joguei o demo desse jogo, quando ele lançou basicamente, eu morri pro primeiro boss também, fiquei surpreso, porque eu não tava rolando nem nada, tava jogando mouse e teclado de qualquer jeito, né? E morri. E morri umas 2 vezes até matar ele. Eu falei, cara, eu tenho que jogar diferente isso aqui não é um Diablo-like normal. Né? E aí você acaba prestando atenção no sistema de exposição do jogo, de ir na fogueira, né? O jogo te dá uma diquinha disso, mas não é o suficiente para você prestar atenção, né? Deixa eu mudar minha forma de jogar, minha forma de andar, minha forma de explorar. Não. A gente já tá aí adestrado há 10, 15 anos, dependendo, né? 20 anos que seja, fazendo as mesmas coisas sempre. É um joguinho que pede que você faça algo diferente e te recompensa por isso. Tá, então fica aí a dica. Um joguinho que me surpreendeu bastante, né? Eu pelo demo não dava nada pra ele que eu ia jogar tanto assim, que eu ia fazer review dele, né? Mas é um jogo que eu recomendo realmente, né? Acho que vale a pena se você tiver essa mente aberta pra jogar de forma diferente, né? Eu tratar ele como um jogo que não seja um Diablo-like, por mais que tenha todas as características padrões de um Diablo-like, até a jogabilidade normal, no geral, é muito Diablo-like, especialmente quem for jogar no mouse. É um jogo diferente, né? Não é um Diablo-like. Ele é outra coisa. E eu achei muito bacana e bem divertido. Achei essa variação de build com os itens suficientes, né, para permitir builds, que é algo que é básico, né, para um Diablo-like. É diferente, mas funciona. Tá, então fica aí a dica, gente. Valeu, espero não ter esquecido nada importante. Valeu, falou e até a próxima.